Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E antes da gente começar o nosso episódio com um convidado muito especial, é mais uma especialidade que a gente tem aqui, que nós vamos ter hoje aqui, que nós ainda não colocamos na nossa grade de episódios e de especialidades. Primeiro recado é para você que está assistindo esse episódio e que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, que quer decidir o próximo convidado. Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram do podcast Bússola Profissional, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu sempre esqueço o @ dele, então eu vou deixar aqui embaixo para ficar mais fácil para você e para mim também. O objetivo desse convite, dessa sugestão, é que sejam profissionais de todo o Brasil. Então não se limite a Florianópolis, a Rio de Janeiro, não se limite a São Paulo. Você que tem um profissional qualificado que seja lá do Nordeste do Brasil, que seja de outros lugares bem mais longe do que o habitual, pode mandar pra gente que a gente vai entrar em contato com você e vai tentar ver essa maior probabilidade de trazer esse convidado aqui, tá? Segundo recado, você que é profissional da área da saúde, quer se posicionar, tá querendo começar a entrar nas redes sociais para criar conteúdo, para conseguir se posicionar da maneira certa, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Pacheco MKTD. Antes era MKTD Pacheco, agora é Pacheco MKTD. Então, esses dois recados. E agora vamos para o nosso convidado. Nosso convidado hoje, que ele é neurologista especializado em fisiologia, Dr. Fernando Zanetti. Tudo bem, Fernando? Como é que você tá? Manuel, tô ótimo, querido. Como é que você tá? Vamos para esse papo agora? Vamos lá, adorei essa introdução, achei muito carismático. Vamos que vamos. Vambora, vamos lá. Fernando, queria começar primeiro querendo saber um pouco da tua trajetória. Queria saber como é que você começou nessa área, que é uma área que a gente nunca teve aqui no nosso programa, que é uma área que as pessoas têm muitas dúvidas, que elas não sabem do que se trata, que é a neurologia. Então, quero que você fale um pouquinho de você para começar esse programa. Então, Manuel, eu não vou entrar muito em detalhe ali da minha época da graduação, porque isso não é o mais importante. Mas Sim. assim, eu fiz medicina aqui em Florianópolis mesmo, na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Desde que eu entrei no curso de medicina, eu já gostava muito da neurologia. Eu sempre tive um fascínio muito grande pelo cérebro, pelo sistema nervoso. E quem entra na área da saúde, na medicina, enfim, sabe que lá dentro a gente, sendo exposto a muitas especialidades, a muitas coisas, a gente vai mudando muitos gostos enquanto a gente está ali na formação. Então, assim, não vou mentir que durante a minha graduação eu mudei de ideia várias vezes, pensei em alguns momentos em cirurgia geral, pensei em pneumologia, pensei mais no final da minha graduação até em neurocirurgia, e depois de alguns trajetos, cheguei a fazer estágio fora de Florianópolis, eu acabei voltando para neurologia. Essa área que eu sou muito suspeito para falar, né? Mas é uma área que eu sou completamente apaixonado. É uma área que busca muito a raiz da medicina, que hoje em dia, com tecnologia, com inteligência artificial, com exames que a gente tem cada vez mais modernos, muitas vezes a gente corre risco de se perder nessa arte humana, da conversa, da investigação, e acaba indo muito para essa parte mais tecnológica. E a neurologia tem muito essa parte realmente de você sentar com o paciente, conversar com ele, entender a história dele, fazer o que a gente chama de um exame realmente bem feito. Então, assim, graduação foi basicamente isso. Eu já tinha muito esse interesse, terminei a graduação realmente querendo a área da neurologia. Logo quando eu terminei, foi um pouquinho antes da pandemia, eu terminei ali em 2019, fui fazer a minha primeira residência em Curitiba, acabei depois voltando para Florianópolis, não cheguei a continuar a residência lá. Voltei para cá para o Hospital Universitário, que foi basicamente onde eu fiz a minha graduação, e ali eu me encontrei. Me encontrei por ser um ambiente completamente acadêmico, por ter, assim, staffs, que são os nossos chefes, que a gente chama, muito solícitos. Profissionais sérios. Profissionais muito sérios, que muito empenhados na questão do aprendizado, na questão de estar sempre atualizados nesse ponto de vista profissional e ter esse gosto, essa vontade do ensino. Então, assim, foi uma trajetória longa, cansativa, como qualquer área da saúde, né? Mas muito, muito recompensadora. Assim, eu voltando, eu não mudaria a trajetória que eu fiz de jeito nenhum. Legal, e eu tava conversando isso ontem com um amigo, eu falei assim, cara, o médico, ele merece muito o dinheiro que ele ganha. Por quê? Porque, primeiro, ele cuida das pessoas. Segundo, o tempo de formação que o médico tem para conseguir se preparar, para poder cuidar, para poder, né, medicar, para poder antecipar problemas, assim, eu acho que nenhum outro profissional, para ganhar um valor
né, nesse sentido, consegue, precisa de tanto tempo. Ou seja, o médico ele vai fazer 6 anos de faculdade, isso se ele já for fazer direto à faculdade. Às vezes ele tem que fazer a prova para passar na faculdade. Aí depois ele vai lá, tem que fazer a graduação. Depois disso ele tem que fazer residência. Aí dependendo da especialidade tem mais um curso. É muito tempo até vocês conseguirem, de certa forma, conseguir, né, ter uma remuneração de acordo com aquilo que vocês merecem no fato de cuidar das pessoas. Então eu acho fascinante esse lado da medicina e queria já começar te perguntando por que, de certa forma, você decidiu, o que fez mais sentido para você em escolher a neurologia e não as outras áreas? O que foi o diferencial na área da neurologia? Cara, entra numa trick question, assim, é uma pergunta realmente difícil de dizer, porque eu, desde a graduação, até quando eu terminei e fui para residência, eu sempre me considerei muito clínico. Eu sempre gostei muito, assim, da clínica de forma geral. Todas as áreas, questão de cardiologia, pneumologia, endocrinologia, eu gosto muito, assim, de entender realmente o paciente como um todo. E a área da neurologia, ela tem uma peculiaridade, de forma geral, bem diferente das outras áreas, que muitas pessoas veem até, na verdade, como ponto negativo, e eu não vejo tanto assim. Mas a neurologia, a gente lida muito com doenças que algumas a gente consegue curar, mas a grande maioria são doenças que têm um caráter crônico, um caráter progressivo, que a gente, muitas vezes, melhora a qualidade de vida do paciente. Mas não consegue a cura. Mas não consegue a cura. E eu acho que, nessas situações que a gente não tem a cura, sejam não doenças graves como enxaqueca, ou então doenças graves como a esclerose lateral amiotrófica, eu acho que a parte humana, do acolhimento, de você estar ali com o paciente... Atendimento humanizado, né? O atendimento humanizado, de você entender, sentir o que ele está sentindo e abraçar ele, trazer essa sensação de bem-estar, de você não estar sozinho, você tem alguém aqui com você. Eu acho que essa parte foi de longe a que mais me atraiu. Essa parte humana que... de longe, assim, a parte que mais me fascina. Fez sentido, eu acho isso muito legal, porque a maioria, assim, todos os médicos que a gente trouxe, todos os profissionais da área da saúde, a gente sempre traz essa pergunta, que é a questão do atendimento humanizado, né? Você entender o paciente como alguém que está com algum problema, ele precisa da tua ajuda para conseguir essa solução. Exatamente. E você não tratar ele como um número ou uma forma de você ganhar dinheiro em cima disso. Muitos estigmas foram feitos em cima do médico, e de forma muito negativa, que é o seguinte... visita de médico, aquela visita rapidinha de 10 minutos, isso já virou, tá no jargão popular, já virou moda, né? Já virou moda, uma visitinha de médico, só veio aqui me visitar 10 minutos. Então, se existiram profissionais, e com certeza existiram isso no passado, a ideia é que se desconstrua cada vez mais essa ideia de que o médico, ele não é só resolver o problema, esse paciente, a gente trouxe convidados aqui que falaram pra gente que às vezes uma consulta de 30 minutos, ouvir o paciente falar já melhorou a qualidade de vida dele. Com certeza. Então esse lado na neurologia que você tá falando é muito interessante. E aí eu queria saber, pode ser muito óbvio pra você tá falando assim, cara, por que você tá me fazendo essa pergunta? Mas pros populares, assim como eu, talvez não seja tão simples. O que um neurologista hoje ele faz? Como é que ele atende e ele melhora a qualidade de vida das pessoas? Então, não é uma pergunta boba de jeito nenhum, porque é uma dúvida muito comum, muito frequente, até dentro da área da saúde, de outros colegas, seja da medicina ou não da medicina. O neurologista, ele muitas vezes faz até uma interface bem grande com a psiquiatria, então assim, não é incomum, muitas vezes, o neurologista receber pacientes com ansiedade, com depressão, com transtornos que a gente chama psiquiátricos, Legal. Porque não tem como a gente separar, o cérebro é um só. Então não tem como a gente simplesmente separar causas orgânicas, que o neurologista tem mais o costume de tratar, de causas não orgânicas, que é mais o psiquiatra. Então assim, hoje em dia o neurologista, ele tem uma ampla gama de áreas para trabalhar, para atuar no caso de doenças, para curar ou para ajudar o paciente. As mais comuns, a gente vai até ir conversando ao longo de hoje, mas inclui muito dor crônica de forma geral, especialmente dor de cabeça. É o que o neurologista tem uma praticidade muito grande. Aquela enxaqueca insuportável, né? A enxaqueca, assim, é uma coisa que acaba com a qualidade de vida de qualquer um, especialmente uma enxaqueca não tratada. Uma coisa que a gente hoje em dia vê muito, que se fala muito, que bom que se fala muito nisso, questão de demências, então Alzheimer, outros tipos de demências, porque a população está envelhecendo. Sim. Então assim, a gente sabe que a gente está vivendo cada vez mais, a gente quer ver com qualidade de vida. Então a gente sabe que as demências são coisas que a gente vai ter cada vez mais, porque a gente vai ter uma população mais velha, mais idosa. Então a questão das demências a gente lida muito, questão de o que a gente chama de transtornos do movimento, que o protótipo clássico é o Parkinson, que é todas aquelas doenças que fazem manifestações que a gente chama motoras, que tem algum movimento inadequado associado. Então, o Parkinson
o clássico do tremor, que é uma coisa muito comum. Existem outros transtornos relacionados com isso também. Distúrbios do sono, o neurologista lida muito com isso, então desde insônia, o mais básico assim, da insônia em si, até questões de despertares noturnos, terror noturno, que acontece mais em crianças, questão de coisas que a gente vê no Parkinson, a gente vai falar mais um pouquinho, mas que tem mudança da arquitetura do sono, doenças que a gente chama de neuroimunológicas, doenças autoimunes, que o protótipo também clássico é a esclerose múltipla, que é uma coisa que hoje em dia a gente está conversando muito mais, é uma coisa que o neurologista atua bastante. Hoje em dia também é uma coisa que está se falando muito, que eu acho sensacional, que a gente está sabendo mais sobre isso, está conversando muito, que é algo que eu atendo muito hoje em consultório, é a questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente chama que os mais comuns é o transtorno do espectro autista, que hoje em dia é uma coisa que está muito em alta, porque a gente está conversando muito mais sobre isso, e a questão do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o que a gente escuta o tempo inteiro, e principalmente se discute muito o diagnóstico do TDAH, né? Que as pessoas falam assim, tudo agora, uns falam, tudo agora é TDAH, porque a pessoa fala assim, eu sou um pouco lento, então eu tenho TDAH. As pessoas, eu acho que meio que banalizaram um pouco esse diagnóstico, né? Sendo que é uma doença séria, é uma doença que precisa de um diagnóstico igualmente sério, né? Sim. É uma coisa que a gente fala muito, assim, em congressos, com especialistas. A gente conversa muito que nos últimos anos a gente mudou muito critérios diagnósticos. Não diria que mudou o critério diagnóstico, mas a gente está muito mais, entre aspas, permissivo de algumas coisas. Tanto o diagnóstico nas crianças, quanto o diagnóstico nos adultos. Sim. E eu sempre falo que é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo mais diagnóstico, está ajudando mais pessoas que sofreram uma vida inteira com incapacidades. E dá uma resposta. Dá uma resposta, Você exatamente. Às vezes não conseguiu por conta, o TDAH pode ter te atrapalhado. Exatamente. Então, isso é uma coisa que, por um lado, a gente está ajudando muita gente, mas por outro, especialmente quando são profissionais que não são tão capacitados para isso, entra nessa questão que você falou da banalização. Então, hoje em dia, a pessoa não está conseguindo mais prestar muito bem atenção, está muito ansiosa, muito agitada, não está indo bem em provas. Putz, será que eu tenho TDAH? Ou então, aquela pessoa que antes consideravam, às vezes, uma pessoa assim mais reclusa, não tem tantos amigos. Desculpa interromper. Eu posso estar fazendo uma questão do senso comum aqui, né? Mas eu posso estar falando uma grande besteira, mas vou me arriscar a falar. Às vezes você fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico, se assim a gente pode falar, que você tem TDAH, é mais uma fuga da tua responsabilidade sobre determinada coisa. Ao invés de você ir num profissional sério que vai te diagnosticar, você simplesmente fala que você tem... eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Você já foi no médico? Você já fez realmente uma consulta, uma avaliação séria pra isso? Porque é muito mais fácil você ficar dando essa desculpa pra você do que você resolver esse problema. Que às vezes pode ser um outro problema, se não um TDAH. Sim, com certeza. É muito comum. Eu pego com certa frequência em consultório pacientes que foram ou encaminhados por colegas ou até pacientes que vêm por demanda própria investigando essa questão de TDAH, autismo, e a gente sabe que o diagnóstico diferencial dessas condições é muito amplo. Então muitas vezes chegam... já tive casos de pacientes que chegam, porque eu não consigo ficar sentado muito tempo, eu não consigo ler um livro inteiro, eu não consigo estudar muito bem para uma prova que eu já tenho que fazer outra coisa, eu fico já pensando em um monte de coisa lá na frente, investigando, a gente vê, é uma ansiedade. Então, assim, essa questão, principalmente que você falou, do autodiagnóstico é um grande problema, porque, assim, não é a maioria, é a grande minoria que faz isso, mas muitas vezes acaba sendo uma muleta, querendo ou não. É uma muleta, né? Dar esse autodiagnóstico para explicar, às vezes, coisas que você faz que entrariam, entre aspas, nessa questão de um diagnóstico, que não é. Mas, como eu falei, é a minoria. É a grande minoria, mas infelizmente existe. Sim. E aí eu queria entrar numa área contigo, porque você tem uma especialização em neurofisiologia. E eu queria entender mais sobre isso, porque quando eu tava tentando fazer o roteiro pra gente conseguir conversar e pra eu estabelecer essas perguntas que eu ia te fazer nesse podcast, eu fiquei com uma dúvida, porque você tem a neurologia, beleza, você já explicou um pouco dessa área. Mas a neurofisiologia, ela vai trabalhar mais a dor que o paciente, que a pessoa ela tá sentindo? Como é que é esse lado da neurofisiologia? Cara, uma ótima pergunta isso. A neurofisiologia, eu gosto de falar que ela é como se fosse uma extensão, na verdade, da neurologia. Por quê? Que nem a gente estava conversando, a neurologia tem muito essa questão da conversa, do exame físico-neurológico. Em algumas situações a gente parte até para o que a gente chama de exames complementares, exame de sangue, exame de neuroimagem. E a neurofisiologia, na verdade, o que ela faz? Ela avalia o funcionamento do sistema nervoso. Enquanto, por exemplo, a neuroimagem, a ressonância magnética, você avalia a estrutura, a neurofisiologia a gente avalia muito o funcionamento. Seja o funcionamento dos neurônios entre si, a conversa entre eles, seja o funcionamento do nervo periférico se comunicando com o músculo,
músculo ou com a pele, e seja a percepção do cérebro, que entra numa área também da neurofisiologia que a gente vai conversar um pouco depois, relacionado com a percepção de estímulos. Se o cérebro está realmente recebendo os estímulos adequados. Um exemplo bem claro, que muitas vezes também pego assim em consultório, uma criança que vem com uma suspeita de autismo, porque os pais conversam com ela, ela não olha, chamam o nome, ela não olha. Muitas vezes a gente vai fazer um exame, por exemplo, de audição, que um dos exames que a gente faz avalia essas vias de comunicação da questão da parte mais periférica do ouvido até lá no sistema nervoso, e a gente descobre que a criança, na verdade, tem uma surdez, ou a criança tem um déficit auditivo. E isso é uma coisa, você vai ver, se você for realmente estudar mais a fundo, ler sobre essa questão, o descartar, principalmente em crianças menores, que não tem tanto essa questão de, não estou ouvindo tão bem, não consegue comunicar tanto isso, uma coisa que a gente sempre tem que descartar, deficiência auditiva e deficiência visual. Porque isso pode interferir. Não, muito. e você falou isso e é sensacional, porque no episódio 8 do nosso podcast, se eu não me engano, foi com uma fonoaudióloga infantil. Uhum. E ela falou exatamente sobre um diagnóstico que tinham dado para ela de uma criança com TDAH. Uhum. E na verdade o que descobriram é que o ouvido da criança estava lotado de cera. E a criança não conseguia ouvir e conseguia assimilar todas essas informações que se davam para ela, ou seja, ela conseguia comandos básicos, mas ela não conseguia comandos mais complexos. E principalmente no momento do desenvolvimento da criança, estava prejudicando muito ela. Levaram ela no otorrino, tiraram a criança estava completamente assim, normal em relação às outras. Normal em questão de motores, de conseguir fazer tudo, igual as outras crianças fazem. Então, olha como é que às vezes o diagnóstico precoce, quando não está tudo alinhado, olhar o paciente como todo, é muito importante isso que você está falando. E aí eu queria entrar numa área agora, né, a neurofisiologia, como é que ela pode melhorar a vida do paciente de uma maneira geral? Porque é uma especialização que você fez dentro da neurologia. Como é que ela pode melhorar a vida do paciente de uma maneira geral? Olha, ela pode, principalmente assim, na verdade, a neurofisiologia muitas vezes nos ajuda a chegar numa resposta, a ter um diagnóstico. Um exemplo bem banal, assim, diagnóstico de epilepsia. A grande maioria dos diagnósticos que a gente acaba fazendo hoje em dia por meio de exame de neurofisiologia, que a gente vai falar um pouco depois mais do eletroencefalograma. O fato de a gente muitas vezes conseguir dar um diagnóstico para a pessoa, dar uma resposta, duas coisas. Primeiro, a pessoa tem uma resposta. Muitas vezes você ter alguma alteração no seu dia a dia, você não saber o que é terrível. Às vezes, é que nem o que a gente estava conversando agora, às vezes a neurologia a gente não cura, mas o paciente muitas vezes saber do diagnóstico, mesmo que seja um diagnóstico ruim... Você entende e trata, né? Exatamente. Às vezes um diagnóstico ruim, um diagnóstico que muitas vezes não tem uma cura definitiva, mas só o fato da pessoa saber, então isso tudo que eu tenho é por causa disso, então agora faz sentido. Isso já tira um peso gigantesco da pessoa que assim muda a vida dela. Então isso traz muita qualidade de vida. Além da questão do diagnóstico, que nem você acabou de falar, muitas vezes você consegue fazer o tratamento adequado. Então, tendo o diagnóstico, você trata. Questão ali de muitas vezes déficit visual, déficit auditivo, você lança a mão muitas vezes de exame de neurofisiologia, você dá o diagnóstico, você muda completamente o prognóstico da pessoa ao longo da vida. Então, assim, isso entra muito na questão da qualidade de vida, a questão de melhora de qualidade de vida, melhora de perspectiva futura. Então, assim, é uma área fenomenal. Então você é o Sherlock Holmes. Você é o Sherlock Holmes às vezes da dor. Você é o Sherlock Holmes que vai ajudar o paciente de maneira geral para ter qualidade de vida. Seria mais ou menos essa analogia? A área da neuro em si, a gente muitas vezes gosta de falar que a gente é muito um detetive. A gente vai realmente juntando pistas de coisas que às vezes... com um exame de imagem, um exame mais preciso, a gente não tem uma resposta, a gente vai montando as peças do quebra-cabeça até chegar na resposta que o paciente muitas vezes procura. Então, entra realmente nessa área de detetive. Então, eu tenho muitos colegas que adoram fazer referência a Sherlock Holmes, nesse sentido, porque realmente tem essa área mais investigativa. Não, mas o que eu acho legal é que, por exemplo, se a pessoa ela tem, vamos usar o exemplo da enxaqueca que você falou que acontece muito. A pessoa tem uma enxaqueca e a pessoa não entende o porquê que a enxaqueca dispara em determinados momentos. Exatamente. Se você entender o porquê, às vezes você pode evitar de fazer determinados programas, ou você evitar, às vezes, ficar... Tô falando, pode ser algo muito ruim, mas às vezes você ficar tanto tempo no telefone que isso pode contribuir pra tua enxaqueca. Então, de certa forma, você conseguindo investigar, você consegue tratar. E aí que a gente já sabe que a neurofisiologia ela vai ajudar a melhorar a qualidade da vida do paciente, que eu acho que isso é o principal, né? O que a gente pode colocar como sendo os principais tratamentos neurofisiológicos, se assim a gente pode colocar, para os pacientes hoje? Então, assim, Manuel, tratamentos neurofisiológicos também entra um pouquinho numa trick question nesse sentido. Por quê?
A grande maioria das abordagens que a gente tem de neurofisiologia são mais diagnósticas do que terapêuticas em si. A gente tem hoje em dia aparelhos experimentais, muitos estudos em algumas áreas relacionadas indiretamente com esses estudos de neurofisiologia. Por exemplo, a estimulação transcraniana magnética é um tipo de abordagem terapêutica que vem sido muito estudado para a questão de depressão, melhora de sintomas parkinsonianos, tem até estudos para TDAH. É uma área que hoje em dia tem tido muitos estudos em relação a isso. De forma geral, a gente tem resultados às vezes bons, às vezes nem tanto, mas a principal área, assim, principalmente de tratamento, que eu poderia falar, que eu acho muito, muito interessante, é, por exemplo, o neurofeedback. Não sei se você já ouviu falar em neurofeedback. Nunca ouviu falar. O neurofeedback, na verdade, é um tipo de terapia que a gente faz, pode ser um neurofisiologista, muitas vezes pode ser um profissional especialista nessa área, não necessariamente um neurofisiologista, que a gente, por meio de um aparelho muito parecido com o eletroencefalograma que a gente vai falar, que ele vai avaliar por meio de alguns estímulos a resposta das ondas cerebrais e por meio disso ele vai ter um feedback em relação àquilo de determinada situação que ele teve aquele estímulo, que teve aquela alteração nas ondas, vai ser um reforço positivo ou um reforço negativo. Então isso muitas vezes ajuda em situações de transtornos psiquiátricos, situações de depressão, de ansiedade. São medidas a mais que a gente tem, que hoje em dia tem muito estudo sobre isso, é uma vertente da medicina que vem crescendo muito nos últimos anos, mas que ainda algumas coisas são mais incipientes. Então essa parte, principalmente a parte investigativa e diagnóstica, é a mais forte. Se a gente for falar de tratamento de forma indireta, que nem a gente já conversou ali, a questão de fazer o diagnóstico e com aquele diagnóstico dar um tratamento mais adequado. Por exemplo, na questão da epilepsia, muitas vezes algumas alterações específicas do eletroencefalograma nos apontam para um tipo de epilepsia e não para o outro. Então o diagnóstico vai mudar a conduta. Esse tipo de epilepsia vai responder melhor a um tipo de tratamento do que esse. Então ele tem, na verdade, essa parte mais indireta do tratamento em si, não ele em si como um tipo de tratamento. Perfeito. E aí, você já falou epilepsia umas 3 vezes. Eu sou muito suspeito para falar. Exatamente. Então, principalmente por você ter falado da epilepsia 3 vezes, eu queria que você contasse o que é essa doença e como ela pode atrapalhar a qualidade de vida do paciente. Como eu falei, eu sou muito suspeito para falar, porque assim, um dos motivos de eu ter ido para a neurofisiologia foi para a questão da epilepsia, porque é uma área que eu sempre tive muito interesse. Uma das principais chefes ali do nosso serviço, ela é especialista nessa área, ela é basicamente a minha mentora em relação a isso. Então assim, na verdade a epilepsia, hoje em dia a gente considera ela uma doença, ela é uma alteração do funcionamento do cérebro, porque a gente diz que o nosso cérebro, os neurônios, as células do cérebro, eles se comunicam por meio de substâncias químicas que fazem alterações elétricas. Beleza. A gente se comunica, os neurônios, de forma muito desorganizada. É um neurônio aqui, outro aqui, um comunicando aqui, é uma coisa muito desorganizada por meio de vias próprias do cérebro. Na epilepsia, por N motivos, seja por uma malformação em alguma dessas regiões, seja por alterações genéticas que afetam todos os neurônios, no meio dessas comunicações a gente tem um curto-circuito. Eu gosto de falar muito disso como se fosse um curto-circuito. E aquele curto-circuito específico, ele faz as manifestações que a epilepsia tem. Pode ser um curto-circuito muito localizado, que a pessoa pode ter, muitas vezes, uma perda de consciência, ela sai do ar, que a gente fala, ela desliga. Então, assim, muitas vezes ela fica ali parada, olhando para o vazio um tempo. Pode ter outras manifestações juntos, manifestações que a gente chama motoras, às vezes movimentar as mãos, às vezes movimentar a boca, fica ali um período, depois volta. Isso é um tipo de manifestação que a gente pode ter por causa desse curto-circuito. Geralmente, isso que a gente até dá o nome de epilepsia focal, quando acontece num ponto específico do cérebro, muitas vezes está relacionado com essas malformações do próprio cérebro em si. As epilepsias que a gente chama daí de generalizadas são aquelas que pegam essa circuitaria toda do cérebro de uma vez só. Elas muitas vezes se manifestam com aquilo que todo mundo conhece como epilepsia, que é a famosa convulsão, que é aquilo da pessoa ficar toda dura, cair no chão e se tremer toda. Que hoje em dia a gente tenta evitar esse nome, a gente acaba chamando de crise tônico-clônica. Tônica porque é o movimento de ficar todo duro, e clônica que é o movimento de balançar. Para não confundir também com a convulsão que se tem antes de um acidente cardiovascular, que as pessoas têm muito em relação a isso, né? Ele teve uma convulsão e depois teve algum problema e... Não nesse sentido. Não nesse sentido. Porque o que acontece? O termo convulsão faz com que as pessoas pensem que a epilepsia é só convulsão. Mas que nem eu falei agora, essa crise, por exemplo, que você só sai do ar, fica um tempo fora, mexe as mãos, mexe a boca, é um tipo de epilepsia também. Então a gente tenta tirar esse estigma de achar que toda epilepsia é convulsão, de cair no chão e se tremer, e que existe uma gama muito grande. Então assim, existem
coisas que simulam, que nem você comentou aqui, às vezes a pessoa tem um infarto. Exatamente. E às vezes tem uma manifestação muito parecida com uma crise. Exatamente. Uma convulsão. Isso sim. Acaba que, de maneira geral, é legal você diferenciar os conceitos para você não confundir. Exatamente. Né? Às vezes ele tá tendo uma crise de epilepsia, como você tá dizendo, e não, às vezes, um pré-infarto, que seria, no caso, uma situação dessa. Exatamente. E aí eu queria te perguntar, como é que você acha que a neurofisiologia ela vai conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente que tem epilepsia? A epilepsia. Puxando já daí também até o que você perguntou agora em relação a como isso afeta a qualidade de vida da pessoa, a gente sempre toma um cuidado muito grande com a epilepsia, porque esse curto-circuito, que nem eu falei, quando tem o focal numa parte do cérebro, generalizado no cérebro inteiro, quando a pessoa sai do ar, ela não é mais responsável pelo corpo dela. Então, assim, pensa uma pessoa, que é uma coisa assim, que a gente vê muito, eu atendo muitos pacientes com essas histórias. Tem até uma história terrível, que é uma das histórias assim, mais marcantes da minha vida em relação à epilepsia, que é um dos motivos grandes de eu querer muito ajudar os pacientes em relação a isso. Entender como funciona. Exatamente. Eu não sei se eu posso contar aqui em Claro, relação a isso, fica à vontade. que era uma história de uma moça, uma mulher, ela não tinha diagnóstico, ela era recente, tinha acabado de ter um filho, e ela morava numa região menos favorecida da cidade, e todo dia para ela ir para casa, para chegar na casa dela, ela tinha que atravessar como se fosse uma pontezinha, uma tora de madeira onde passava um rio. E daí ela atravessava aquela ponte todos os dias, até que teve um dia que ela simplesmente acordou do lado dessa ponte, ela levantou, não sabia o que estava acontecendo, estava meio desorientada, ela foi olhar e ela viu dentro do rio o filho dela afogado, que ela estava carregando o filho no colo, teve uma crise epiléptica no meio da ponte, ela caiu para trás e o filho caiu. Então, assim, eu chego a ficar arrepiado com essa história, porque é um protótipo claro de como a epilepsia impacta a vida das pessoas. Você não tem controle sobre o seu corpo, então você pode se afogar. Se você imagina a pessoa dirigindo. Exatamente. A pessoa tem uma crise, ela tá dirigindo, a epilepsia, ela pode causar um acidente, matar alguém. Exatamente. Isso é clássico. A pessoa tá dirigindo, bate o carro, atropela alguém, às vezes se machuca, às vezes a pessoa está cozinhando, isso também acontece muito, estava lá no fogão cozinhando, sai do ar, faz aqueles movimentos, de repente derruba água quente no corpo, se queima toda, quando vai ver, volta assim já todo queimado. Então assim, o impacto da epilepsia na qualidade de vida da pessoa é muito, muito grande. É assim, uma pessoa que tem epilepsia e não trata ela adequadamente ou não consegue tratar, a gente sabe que tem uma qualidade de vida que decresce muito. Parece inofensivo, né? Mas só de você, às vezes, perder o controle do teu corpo em momento chave do teu dia, isso é muito perigoso. Muda tudo. Muda completamente a sua vida. Entendi. E como é que você, dentro dessa maneira, como é que a neurofisiologia, você vai responder, logicamente, essa questão, mas o que eu quero entender é um tratamento, porque como eu te disse, eu vou te fazendo perguntas, mas a minha curiosidade vai vindo. Como é que, de maneira geral, a neurofisiologia vai conseguir melhorar a qualidade do paciente de epilepsia? Essa pergunta eu já te fiz, mas eu quero saber, ele consegue ter uma vida sem essas crises? Sim, sim. Ou seja, ele, com um tratamento, você vai explicar pra gente mais pro lado da neurofisiologia, ele consegue não ter mais essas crises? Sim, sim. Para você ter uma ideia, a gente tem muitos estudos relacionados com a epilepsia. Tem um grande estudo da década de 80, se eu não me engano, que fazia essa avaliação. Porque hoje em dia, qual é o principal tratamento que a gente faz para controlar as crises epilépticas? São com o uso de medicamentos que a gente chama fármacos anticrises, que antigamente era chamado de antiepilépticos ou anticonvulsivantes. São remédios que eles agem a nível do sistema nervoso e eles reduzem esse risco de dar esse curto-circuito, essa hiperexcitabilidade que a gente chama cerebral, e reduz o número de crises. Para você ter uma ideia, até 75% das pessoas com epilepsia que usam esses medicamentos ficam livres de crises, ou tem até uma redução maior de 50% do número de crises. Então aquela pessoa que tinha uma crise por semana, uma crise a cada 2 dias, passa a ter uma crise por mês, uma crise a cada 2 meses. E o grande problema da crise, que é algo que os pacientes nos relatam muito, é a questão da imprevisibilidade dela. A maioria das crises, elas não avisam quando vão vir. Exatamente. Então, assim, o tratamento de você conseguir fazer um tratamento adequado, conseguir controlar essas crises, é mudança completamente de vida. E assim, a gente tem o tratamento medicamentoso, que é um tratamento que a gente acaba fazendo para a maioria dos casos. A neurofisiologia, os exames, nesse ponto, eles ajudam muito a nos diferenciar, às vezes, a questão, é uma epilepsia focal ou é uma epilepsia generalizada. Por quê? Porque a gente tem tratamentos que funcionam melhor para as epilepsias focais e outros que funcionam melhor para as epilepsias generalizadas. Então, nesse quesito, os exames são muito importantes para a gente.
para a gente conseguir determinar o tipo da epilepsia e muitas vezes o melhor tratamento. Existe também, em casos muito selecionados, o que a gente chama de tratamento cirúrgico. Então, por exemplo, esses pacientes que têm essas epilepsias focais, têm às vezes uma malformação, alguma alteração no funcionamento do cérebro de nascença, às vezes por uma infecção, alguma coisa, muitas vezes, se só aquele ponto que está alterado está causando as crises, está causando esse curto-circuito, a gente consegue fazer uma cirurgia e ir lá, tirar essa parte do cérebro que está doente e a pessoa ficar livre de crises. Se for só naquele setor do Se cérebro. for só aquele pontinho ali que está causando isso. Existe uma alteração que é a principal causa de epilepsia focal no adulto jovem, que é uma coisa que a gente chama de esclerose mesial temporal. É um nome chato, mas basicamente o que é isso? No nosso cérebro, a gente, bem nas regiões mais centrais, a gente tem uma região chamada de hipocampo, que é uma coisa que hoje em dia a gente fala muito, relacionado com memória, relacionado com a questão de no Alzheimer estar alterado. Essa região, em algumas pessoas, por N motivos, elas podem sofrer uma atrofia, elas podem sofrer uma malformação. E ali viram uma região que fica tendo esses curtos-circuitos, vira esse foco de onde vem essas crises. Nas pessoas que têm uma crise que só surge daqui, que o único lugar, a gente por meio do exame do eletrocefalograma, que a gente conversa um pouquinho mais depois, a gente vê que realmente só vem desse lugar, a gente vai lá, tira esse pedaço do cérebro que está doente. E resolveu o problema. E resolveu o problema. 8 em 10 pessoas que a gente faz cirurgia que tem esse problema, ficam completamente livres de crise. E aí, definitivamente curadas. Definitivamente curados. Mas vocês não conseguiram, obviamente, ou o leigo aqui perguntando, mas vocês conseguiram encontrar um padrão, por exemplo, antes das pessoas terem essa crise? Por exemplo, essa pessoa tá com mais sono naquele dia, essa pessoa ela tá mais estressada, ela tá mais nervosa. Não tem um padrão que antecede a crise da epilepsia? Existe, não é com todas as pessoas, é muito variado, assim, esses sintomas que a gente chama de sintomas prodrômicos, que são os que antecedem a crise, às vezes em dias, que é uma coisa que a gente muitas vezes tem na enxaqueca também. Pode ter alterações de mudança de humor, pode ter alterações de comportamento, nas epilepsias não tende a ser tão comum, muitas vezes a gente tem sintomas muito próximos da crise, então muitas vezes o paciente pode sentir alguma coisa segundos a minutos antes das crises. É que aí ele já consegue pelo menos se proteger de alguma maneira, né? Nessas situações, por exemplo, que tem essa epilepsia focal, alguns pacientes conseguem fazer isso, eles conseguem sentir a crise vindo, que a gente diz, e eles conseguem, por exemplo, eu tô sentindo que eu vou ter uma crise, daí ele senta no sofá, ele deita no chão, ele se protege para que isso não aconteça. Né? Hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial e com o avanço das tecnologias, a gente está desenvolvendo muito dispositivos utilizáveis que o paciente coloca e tem uma área de estudo muito, muito, muito legal que até um dos nossos colegas do HU, um cardiologista, está estudando com o pessoal dos Estados Unidos, que a gente está aprendendo que antes de acontecer a crise, às vezes minutos antes, a gente tem uma variação da frequência cardíaca. O coração muda, ele muitas vezes é ativado antes de manifestar a crise. Então a gente hoje aviso do cérebro. De exatamente. Um aviso de que vai vir uma crise. Então hoje a gente está apostando muito nisso nos estudos para o paciente usar esses devices como se fosse realmente um Apple Watch ou um relógio inteligente para detectar a crise antes dela acontecer e avisar, olha, teve mudança desse padrão, é provável que você vai ter uma crise agora. Senta aí e se esconde. Senta tipo aí, espera, ou então às vezes a gente tem remédios que a gente utiliza que tem um efeito de ação muito rápido, coisa de 1-2 minutos, que o paciente pode utilizar até intranasal para cortar a crise. Então o paciente sabe que a crise está vindo, pensa, poxa, ela vai vir daqui 1-2 minutos. Faz a medicação, muitas vezes corta a crise. Então isso é uma grande revolução que a gente está tendo em mudança de qualidade de vida. Com certeza. Para conseguir cortar essa imprevisibilidade da crise. Porque não deve ser fácil uma pessoa conseguir viver com isso, né? E aí eu queria falar, eu acho que a gente poderia ficar 2 podcasts falando sobre epilepsia, só sobre isso. Né? Então vamos tentar ir para uma outra área agora. Eu queria ir para a área das doenças neuromusculares. E quais são os principais sinais que o paciente tem e a perda na qualidade de vida quando ele tem uma dessas doenças neuromusculares. As doenças neuromusculares é um capítulo bem importante assim, da neurologia, que o próprio nome já diz, são doenças que afetam os nervos e o músculo. É muito variado, na verdade, os sintomas das doenças neuromusculares, depende muito do tipo de doença. De forma geral, o que a gente mais vê é fraqueza. Fraqueza realmente da musculatura, tende a ser uma fraqueza muitas vezes progressiva. Pode ter o que a gente chama de atrofia muscular, que é quando o nervo que está comunicando o músculo, ele começa a morrer, querendo ou não, a gente começa a perder também nutrientes de funcionalidade do músculo. O músculo começa a parar de mexer, ele começa a reduzir de tamanho, então a gente chama isso de atrofia. Um protótipo muito
comum que as pessoas conhecem bastante, uma doença neuromuscular, é a esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA, que também é chamada de doença do neurônio motor superior. O que é a ELA? A ELA é uma doença neurodegenerativa, ela afeta dois tipos de neurônios, que se a gente puxar naquela questão que eu comentei antes, da lâmpada, do fio e da tomada, a lâmpada sendo o cérebro, o fio sendo o neurônio da medula que se comunica até o nervo, que é a tomada, a gente tem no meio do caminho como se fosse um interruptor. Esse interruptor é um neurônio superior, que a gente chama, e um neurônio inferior, que fica mais embaixo. Na doença da ELA, a gente começa a ter destruição desses dois neurônios. E daí o que acontece? A gente começa a perder a comunicação para o músculo, movimentação, então a gente começa a ter fraqueza. Geralmente é uma fraqueza que pode ser, a gente chama assimétrica, ela pode começar primeiro numa mão, depois progredir para outra, depois uma perna para outra. Progressiva que ela vai cada vez evoluindo, vai piorando. Vai tendo essa questão da atrofia, perda de musculatura, então é comum, à medida que a doença avança, você vai perdendo a musculatura pelo desuso e pela questão da lesão do nervo em si. E a gente pode ter outras manifestações, então muitas vezes os nervos não são só em mão, perna, a gente tem nervos periféricos também em região de deglutição, que é a capacidade da gente engolir. Você perde funções motoras aos poucos, Aos né? poucos, Você exatamente. tinha anteriormente, de repente você não consegue mais fazer algo básico, como por exemplo pegar um copo. Exatamente. É uma coisa assim que varia muito de doença para doença, mas tende a ter uma progressão às vezes de meses, até mesmo anos. E tem assim, uma coisa que sempre me pega muito na ELA, que às vezes é um relato que eu escuto muitas vezes de pacientes, algumas situações que eu já tive, situações, por exemplo, de pacientes que eram super saudáveis, de repente eles têm um relato de, machucou o pé, torceu o pé, e a partir dali começa a desenvolver uma ELA, que muitas vezes pensa, poxa, então foi porque eu torci o pé, e muitas vezes, na verdade, aquilo foi o primeiro sinal de uma fraqueza no pé, que fez com que ele tivesse essa torção. Então isso é uma coisa que chama muita atenção. Outra coisa que eu também acho assim, muitas vezes triste em relação a isso, às vezes pode confundir muito a ELA com uma lombociatalgia, uma doença de raiz nervosa que sai os nervos da coluna. Muitas vezes a gente tem uma hérnia, alguma coisa comprimindo ali, vai danificando e faz sintomas às vezes de fraqueza, de dor na perna. E não foi uma vez, não foi duas, mas já teve algumas situações que eu recebi pacientes que tinham esse histórico de dor na perna, fraqueza, foi sendo tratado como uma lombociatalgia, uma lesão ali na medula, investigando a gente realmente viu que era uma ELA. Então, assim, varia muito de doença para doença. Você falando agora desse caso, né? Infelizmente, meu tio faleceu tem pouco tempo. Lamento. E ele teve um tumor, eu não lembro direito, porque, assim, as condições técnicas eu não lembro, eu acredito que seja um câncer mesmo, no cérebro há pouco tempo. E antes dele ir a óbito, né? Infelizmente ele faleceu, mas ele começou a perder essas funções motoras, porque comprimiu o nervo do cérebro, então começou eu não conseguir, né, com o braço direito, ele perdeu as funções motoras do braço, ele perdeu aos poucos as funções motoras da perna, então não tem nem como prever os danos que isso pode ocasionar, né? Essa compressão que você está falando dos nervos, inclusive quando a gente está falando de cérebro, é muito complicado, é completamente diferente, né? Sim, quando a gente fala exatamente isso, de lesão, seja lesão periférica, no caso dos nervos, ou até central, nessa questão que você falou, muitas vezes a gente consegue ter uma ideia do que vai manifestar, mas muitas vezes é imprevisível. Muitas vezes Você não sabe qual vai ser o resultado daquilo no paciente. Exatamente. Né? Se ele vai perder a função motora do braço, se ele vai perder a função motora da perna, se ele vai perder a função motora da boca. Varia muito assim de pessoa para pessoa, varia muito de doença para doença. Nessas situações, por exemplo, tem uma lesão cerebral, na neurologia, há muitos séculos, a gente estuda muito o funcionamento do cérebro. Então, a gente sabe, por meio da fisiologia, da neurofisiologia, que existem regiões do cérebro específicas responsáveis por funções. Então, por exemplo, a gente tem regiões do cérebro localizadas que são responsáveis pela movimentação da mão. Outras são responsáveis pela movimentação do braço, da perna, do rosto. Então, isso é até uma coisa que a gente vê muito quando a gente fala de AVC. Quando a gente fala de AVC, a gente muitas vezes vê alguém chegando num pronto atendimento com uma fraqueza no braço esquerdo, na perna, no rosto. A gente, com aquilo, muitas vezes já consegue localizar onde é a lesão. É uma lesão do outro lado, nessa região mais aqui relacionada com a movimentação, a região motora. Então, isso a gente muitas vezes consegue ter uma previsão de como vai acontecer. Principalmente lesões mais centrais. Lesões periféricas, a gente muitas vezes se baseia na história natural que a gente conhece das doenças. Mas muitas vezes é imprevisível.
Só para descontrair um pouco, né? É como se fosse igual no Rio de Janeiro, acontece com muita frequência, que eu moro lá. Você tem um cabeamento todo confuso lá. E aí você não sabe qual é o da internet, qual é o da luz, mas tá tudo ali embolado. Do cérebro pro corpo é mais ou menos isso, né? Você não sabe o que é o do braço, o que é o do... Né? Então acaba que você tem essa confusão. E eu queria falar contigo sobre agora a questão do Alzheimer e do Parkinson, que eu acho que são doenças neurológicas que o brasileiro mais está familiarizado, de certa forma, né? Eu acho que infelizmente, muitas pessoas já conviveram com alguém que teve Alzheimer ou que teve Parkinson. Eu pelo menos tive um tio-avô que ele teve o Parkinson, né? Assim, é desastroso o efeito de você olhar para a pessoa e a pessoa não te reconhecer ou então esquecer coisas básicas. Eu queria que você falasse da importância da neurofisiologia no tratamento dessas doenças. Uhum. As doenças como Alzheimer, Parkinson, que a gente chama de doenças neurodegenerativas, Sim. Porque elas são doenças que levam a uma morte progressiva de neurônios em algumas partes do cérebro. De forma geral, pode ser até um pouco frustrante eu te falar isso, mas a neurofisiologia, pelo menos os exames neurofisiológicos, eles não tendem a agregar muito na questão do diagnóstico, do tratamento dessas doenças. Elas são doenças majoritariamente que a gente chama que tem um diagnóstico clínico, ou seja, a história com exame neurológico e muitas vezes com exame de neuroimagem a gente consegue dar esse diagnóstico. Quando que a neurofisiologia, os exames da neurofisiologia entram em relação a isso? Muitas vezes quando a gente está investigando outras causas diagnósticos diferenciais, por exemplo, na questão das demências, a doença de Parkinson, ela evolui naturalmente com uma demência. É um tipo de doença neurodegenerativa que a gente tem um acúmulo de placas amiloides tóxicas no cérebro. Isso leva à destruição dos neurônios e os sintomas do Alzheimer, da demência. Existem demências que a gente chama rapidamente progressivas, que elas têm uma evolução muito mais rápida. Coisa de semanas a meses, tem uma evolução que a pessoa estava lá em cima e ela decai muito. Nessas situações, os exames de neurofisiologia, como o eletroencefalograma, eles podem entrar como uma medida a mais para a gente fazer os diagnósticos diferenciais, para ver aquilo, por mais que tenha focinho de cachorro, rabo de cachorro, orelha de cachorro, a gente vai lá muitas vezes, entra com esses exames adicionais, a gente vê, opa, não era bem isso, tem uma coisa a mais aí, tem alguma coisa estranha em relação a isso. Então eles entram, na verdade, como uma complementação em situações específicas, não necessariamente para todos os casos. É mais realmente nessa questão que a gente chama de diagnóstico diferencial. Entendi. E agora indo para um outro lado, né, que em relação ao que a gente estava conversando, a gente falou sobre essa diferenciação entre uma convulsão e uma crise de epilepsia. Uhum. Na pandemia, isso se agravou de uma forma inimaginável, que é o fato das crises de ansiedade. Uhum. E eu vejo, e pelo menos isso é uma das poucas áreas da neurologia que chega para mim, que muitas pessoas confundem crises de convulsão com crises de ansiedade. E eu queria que você separasse bastante esses dois conceitos de forma objetiva, para a gente conseguir, né, entregar e fazer com que a pessoa que está assistindo esse programa entenda como é que a gente consegue diferenciar o que é uma crise de convulsão e o que é uma crise de ansiedade. Sim, isso é uma dúvida bem frequente, sabe, Manuel, em relação, muitas vezes, a pessoa tem ali de uma hora para outra, não tá bem, não tá legal, fica ali angustiada, o que é isso? Será que é uma epilepsia? Será que é uma crise de ansiedade? É uma dúvida relativamente comum, especialmente da população geral. Basicamente, que nem a gente conversou um pouco sobre a epilepsia, o mecanismo que gera isso é diferente. Na epilepsia a gente tem um mecanismo de alteração do funcionamento dos neurônios que desencadeia essas crises, e normalmente o que são pontos importantes para a gente diferenciar um de outro? As crises epilépticas, de modo geral, elas ocorrem de forma súbita. É uma coisa assim que é algo bem interessante que os pacientes muitas vezes falam, que eles dizem que parece que alguma coisa tomou conta de mim, como se ele tivesse sido apossado de alguma coisa maior, porque é algo que vem de forma súbita. E é uma coisa que normalmente tem uma duração bem determinada. A maioria das crises, seja essas crises de convulsão de cair no chão extremo ou essas outras crises, elas têm uma duração geralmente de 1 a 3 minutos. É muito difícil passar desse tempo e é muito difícil ser muito menor do que isso. Existem epilepsias específicas que podem causar isso, mas é muito difícil. E elas normalmente têm o que a gente chama de perda de consciência. Então a pessoa não é que a pessoa desmaia, mas ela sai do ar, você interage com ela, fala com ela, ela não te responde, parece que ela não está ali, que ela está desligada. Pode ter aquilo que eu te falei de movimentos associados, movimento de mão, movimento de boca, movimento de olhos. É comum a pessoa não lembrar do que aconteceu durante a crise. Caramba. Então é como se tivesse um apagão daquele período que ela estava ali. Apagou. Tirou da memória que ela teve esse curto-circuito. E muitas vezes tem o que a gente chama de período pós-ictal. O que é um período pós-ictal? É o que acontece depois da crise. Então, digamos, a pessoa teve uma crise, durou ali 2, 3 minutos, terminou a crise e ela voltou. O que ela sente a partir dali, que geralmente dura minutos, horas, até às vezes alguns dias, é o que a gente chama de
pós-ictal. E normalmente o que tem em relação a isso? Dor de cabeça, sensação de mal-estar, cansaço, quando tem uma convulsão que cai no chão e se debate, tem muita dor muscular, pode às vezes se urinar. Então são coisas que chamam bastante atenção para pensar em algo que está com uma origem cerebral que não está completamente fora do controle da pessoa. A crise de ansiedade, ela muitas vezes tem um desencadeante, então muitas vezes a pessoa ouviu uma cena específica, lembrou de um assunto específico, é o que a gente chama de gatilhos ou triggers, tende a ter uma evolução um pouquinho mais devagar, ela não é uma coisa que geralmente surge de uma hora para outra, ela vai crescendo essa ansiedade, essa angústia. Respiração ofegante, né, assim, por conta, e eu acho que isso principal que você falou, tem um desencadeante, né, às vezes a convulsão pode não ter. E assim como também a crise de epilepsia é algo meio que do nada, se assim a gente pode falar, né? Exatamente. A crise de ansiedade normalmente tem um desencadeante, seja algo que aconteceu ou que a pessoa lembrou. Os sintomas, que nem você até comentou agora, são um pouco diferentes. Muitas vezes vem essa sensação de taquicardia, de acelerar o coração. Muitas vezes uma sensação de falta de ar, suor frio, tremor nas mãos ou no corpo. Tende a ser mais duradoura, é comum as crises de ansiedade durarem ali às vezes 10 minutos, 20 minutos. Quando ela passa, pode ficar com sintoma residual relacionado com isso, mas ela tende a se normalizar. Então, por mais que muitas vezes seja parecido, até existem situações muito parecidas, de forma geral a gente consegue diferenciar bem as duas situações só pela história clínica. Então, a questão da pandemia foi uma coisa muito difícil para todo mundo, aumentou muito transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, e as crises de ansiedade aumentaram muito. Então, a gente entender um pouquinho como diferenciar esses dois, que nem você falou, é fundamental. Perfeito. E saindo um pouco dessa área agora, eu queria falar sobre sono, que eu sinto que, pelo menos eu percebo que, por mais que a gente não perceba, a neurologia está muito associada ao sono. E aí eu queria perguntar para você como é que alterações neurocerebrais elas podem influenciar na qualidade de sono do paciente. Isso é fenomenal, Manuel. Assim, o sono, desde a antiguidade a gente estuda muito sobre o sono, sempre fascinou muito o sono, que é um estado que durante muito tempo era considerado um estado praticamente de morte, que a pessoa não tinha mais nenhuma função, ela desligava o funcionamento cerebral, sempre foi pensado durante muito tempo isso. E a gente sabe hoje em dia, pelos diversos estudos, como o sono é importante para o nosso funcionamento tanto cerebral quanto do corpo. O sono, ele tem função de consolidação de memória. A gente divide o sono em algumas fases. A gente divide 3 fases iniciais, que a gente chama de fases N1, N2 e N3, e a gente tem a fase do sono REM, que é a fase... Famoso sono REM, que todo mundo conhece. O sono REM, na verdade, é um acrônimo do inglês, que é movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movements, que é um momento do sono que eles viram que a pessoa, quando está dormindo, se você abrir as pálpebras dela, os olhos delas vão estar se movendo de forma rápida, que não acontece nos outros. A gente sabe que os estágios mais profundos do sono, que seria o sono não REM N3 e o sono REM, eles são muito importantes para a consolidação de memória, consolidação de memória afetiva, regulação emocional, questão de limpeza de metabólicos tóxicos, de substâncias tóxicas que o nosso cérebro forma ao longo do dia, e eles são fundamentais assim, para o nosso funcionamento cerebral e para o funcionamento do corpo. Situações que causam disruptura, alteração da arquitetura do sono, acabam cortando o funcionamento disso. Então, por exemplo, uma coisa relativamente comum, a insônia. A insônia, que a gente chama inicial, que é aquela insônia de a pessoa deitar na cama e ficar acesa sem conseguir dormir, você vai reduzir o seu tempo de sono. Menos tempo de sono, você vai ter menos desses ciclos do sono não REM e do sono REM, que eles acontecem, eles ciclam de um para o outro, geralmente cada 90 minutos, e você vai ter perda desse número ao longo da noite e vai reduzir esses benefícios do sono. Outras situações, existe uma doença que a gente chama de movimento periódico das pernas, que acontece muito em pessoas que têm Parkinson ou pessoas que têm alguma deficiência, principalmente de ferro, que a pessoa deita na cama e ela sente um desconforto muito grande nas pernas, ela tem que movimentar para conseguir se aliviar. Isso atrapalha o sono, a pessoa muitas vezes pode acordar no meio da noite desconfortável com isso, a pessoa pode ter dificuldade para dormir. A apneia do sono, que é algo que todo mundo fala muito também, que é aquela questão de você, no meio da noite, parar de respirar, ficar um tempo sem respirar e depois você puxar de novo o ar. Isso geralmente falam que é quando a pessoa aparece um sonho em que você está caindo, né? Exatamente, aquela sensação de que está caindo. Isso é uma coisa que a apneia do sono, ela vai querendo ou não, você vai cortando, porque quando você tem
que você volta, você sai daquele sono profundo e volta pro superficial. Aí você vai lá passar pelo mesmo caminho até chegar ao sono REM. Exatamente. Meio que você voltou e vai ter que começar tudo de novo. Exatamente. Você tá indo nesses sonos não REM, sono 1 e sono 2, começa a aprofundar no sono 3, quando vai chegar no sono REM, acorda. E daí você tem que voltar tudo de novo. Então, assim, você vai quebrando a sua arquitetura do sono ao longo da noite. E a gente sabe hoje, assim, hoje em dia, que o sono é uma coisa que tá virando cada vez mais ouro. É uma coisa que as pessoas estão tendo cada vez menos. Questão de mídia digital, questão de telas, celulares, a demanda que a gente tem muitas vezes do trabalho. É muito comum a gente ver, até a questão da faculdade, de você dormir cada vez menos para render cada vez mais. E que no final, na verdade, você está se minando em relação a isso. Exatamente, as pessoas acham que dormindo menos elas ganham mais tempo. Uhum. Quando elas não entendem que tudo fica mais difícil se você não dorme bem. Exatamente. E aí eu queria até trazer esse assunto, caso concreto, porque é um papo, obviamente, onde a gente está adquirindo muito conhecimento, não só eu, mas como toda a audiência. Mas a gente também pode descontrair um pouco. E a minha namorada, ela gosta de fazer o seguinte. Ela tem a sensação, ela coloca uns alarmes a partir de 5 horas da manhã. Aí ela coloca um alarme para as 5, ela vai me matar, vendo? 5, um para as 6, um para as 7, um para as 8. Só que ela acorda às 8. Então o que acontece? Ela tem a sensação de quando ela acorda às 5 que ela tem mais 1 hora de sono. Uhum. Só que eu falo, cara, quando você faz isso, você sai completamente do sono REM e ela não descansa tanto quanto deveria. Exatamente. Eu estou errado quando eu falo isso pra ela? Não está errado. O que acontece com essa pessoa que faz isso, que fica pausando e ligando toda hora o alarme? É exatamente isso. É até uma coisa que eu fazia muito, a minha esposa também me pegava muito no pé. Na verdade, eu não fazia de propósito. Eu botava ali, botava 6 da manhã, 6h30, 7 horas. Porque você queria acordar aquele horário. Porque eu queria acordar. E daí eu muitas vezes acordava às 6, desligava automático o alarme e voltava a dormir. Uhum. Então, na verdade, era uma tentativa de eu não dormir. Mas, na verdade, isso acaba sendo pior exatamente por isso que a gente conversou. Por quê? As fases mais superficiais do sono, você não descansa de verdade. Você não tem esse relaxamento, essa fixação das memórias. Então, na verdade, assim, você põe ali às 6 da manhã, você acorda, bota de novo 6h30, você vai ali e dorme mais aquela meia hora, porque tem aquela sensação de, eu tenho mais tempo pra dormir, vai ser bom. Na verdade, aí você cortou o seu ciclo do sono e você tá voltando tudo ali pra parte inicial, pra voltar a adormecer e voltar pro ciclo. Então você vai minando isso. Ou seja, de 8 horas que você dormiu, se você começou a reiniciar 6, 7 horas, você dormiu 6 horas, Exatamente. Então o teu tempo de sono foi muito menor. E quais são as consequências, já aproveitando para te perguntar, da pessoa que ela não dorme bem? O que pode acontecer com a pessoa que ela não chega ao sono REM por muito tempo, então ela não consegue passar por essa etapa? Olha, assim, as manifestações que a gente tem são, que nem eu te falei, tanto no cérebro quanto no corpo, são muitas. Uma coisa muito que hoje em dia se fala muito, assim, questão do cortisol. O cortisol é um hormônio que o nosso corpo produz relacionado com situações de estresse, produz normalmente ao longo do dia, porque a gente é mais ativo, a gente tem situações de estresse benéficas e maléficas. A pessoa que não dorme direito, ela não tem a fase que reduz melhor esse cortisol e ele fica muito tempo elevado. Ele não tem essa redução natural do corpo. E a gente sabe que isso está relacionado com estresse crônico, sensação de fadiga, dificuldade de concentração relacionado com essa falta de sono, porque a gente não consegue fazer essa limpeza adequada do cérebro. Hoje em dia a gente estuda muito sobre isso, da relação entre um sono ruim com doenças neurodegenerativas, porque não tem o clearance, que a gente chama, aquela limpeza das toxinas do cérebro. Então, na verdade, assim, um sono ruim, ele na verdade só te mina. Para ter uma ideia, nas crianças, a gente na fase do sono, principalmente ali o sono N3, a gente tem muita liberação do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Então, as crianças que não têm um sono adequado, que muitas vezes, que era uma coisa que eu fazia, que ficava até tarde da noite, vendo TV, jogando computador, não conseguindo dormir adequadamente, influencia na questão do crescimento. Então, por isso que eu parei no 1,70. Exatamente por isso que eu parei no 1,70. Tá aí o problema. Caramba, cara. Influencia no crescimento também. Influencia no crescimento também. Crescimento, aprendizado, a criança que não dorme bem não consegue prestar atenção na sala de aula, não consegue... Tem situações, não é incomum, de crianças que não têm um sono adequado, seja por N motivos, às vezes a situação em casa é mais caótica, ou a criança não consegue dormir por N motivos, que simulam um TDAH. Eu imaginei que você ia falar isso, quando você começou, que não tem atenção adequada. Caramba, olha quanto sono. E eu vejo assim, já trouxe outros profissionais, obviamente, aqui, nutricionistas falando que por parte da alimentação e do emagrecimento tem que ter um sono de qualidade. Profissionais de educação física dizendo que se você não dormir direito, você também não vai conseguir, né, ter um resultado estético no teu corpo, uma qualidade de vida.
E médicos também falando principalmente que se você não dormir, você não recupera, logo você tem mais dor. Exatamente. Então olha a importância do sono. Uhum. Então, de certa forma, é muito importante. Entendendo a importância do sono nisso que a gente estava falando, eu vi que tinha um exame, alguma coisa nesse sentido, que conseguia identificar a qualidade do sono, inclusive para você encontrar algumas doenças neurológicas. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você viu bem certo, assim, que a gente tem um exame, que é um exame bem conhecido pela população, todo mundo já meio que ouviu falar, que é a polissonografia. O nome eu não ouvi falar, eu conheço como o exame do sono. Né? O pessoal chama muito de polissono. Como é que funciona? A polissono é um exame que, na verdade, a maioria das vezes você vai numa clínica do sono, Sim. Você dorme naquela clínica, passa a noite lá numa máquina. Hoje em dia a gente tem polissonos portáteis que você consegue fazer em casa, mas o clássico é você ir nessas clínicas. É um exame que mistura, na verdade, muitos mecanismos de outros exames da neurofisiologia para avaliar como é que é o seu comportamento durante a noite. Legal demais, hein? Durante o sono, o funcionamento do seu cerebral. Então a gente usa alguns eletrodos iguais do eletroencefalograma. A gente utiliza alguns aparelhos para avaliar como é que é a sua respiração, o fluxo de ar, a questão da movimentação que você tem à noite, a movimentação dos seus olhos para determinar em qual parte do sono você está. Ou seja, você está sendo todo monitorado enquanto você está dormindo. Exatamente. E é um exame muito, muito importante, muito bom em diversas situações neurológicas, principalmente no dia a dia, uma coisa que também se fala muito hoje em dia, a apneia obstrutiva do sono, que é algo que as pessoas comentam bastante, que é quando a gente tem uma parada durante o sono da respiração, que é aquilo de a pessoa está respirando, daqui a pouco ela para, fica às vezes ali 1 minuto, 2 minutos sem respirar e dá aquela puxada e volta. Porque como a gente conversou, isso interfere muito na qualidade do sono. Sim. Então esse exame ele ajuda muito a detectar isso, a detectar as alterações da arquitetura do sono, porque ele faz esse mapeamento dessas fases do sono que a gente conversou, sono não REM 1, 2, 3 e o sono REM. Então ele consegue estimar o tempo que você fica em cada fase para ver, você está ficando muito pouco nessa fase aqui, teria que ficar mais tempo para ter um sono de qualidade. Às vezes até ver o que a gente chama de latência do sono, o tempo que você deita para dormir, quanto tempo você leva para adormecer, porque isso influencia muito na sua qualidade do sono também. E fazer muitos diagnósticos, além dessa questão até do que eu comentei da apneia obstrutiva do sono. Existe uma manifestação na doença de Parkinson que a gente chama de transtorno do sono REM, que é uma alteração do sono REM, desse movimento rápido dos olhos. O que é essa alteração que a polissonografia ajuda muito a gente a fazer esse diagnóstico? Quando a gente entra no sono REM, o nosso corpo desliga, o nosso corpo não se mexe mais, a gente tem o que a gente chama de atonia, que é quando o corpo fica todo molengo. Por que isso é importante? Porque nessa fase do sono, que nem a gente conversou, ela está relacionada com consolidação de memórias afetivas e a parte que a gente sonha. É a principal parte do nosso sonho, que a gente tem os sonhos. A gente tem que desligar o corpo, por quê? Porque quando você está sonhando, muitas vezes você está sonhando com alguma coisa ruim, está sonhando com uma luta, está sonhando com uma briga, está sonhando que está correndo. Se você não desliga o seu corpo, você faz essas manifestações no corpo. Então você está dormindo, você começa a balançar o braço, começa a socar, às vezes a pessoa que está do seu lado. Você sente a dor, né? Muitas vezes... Então você consegue socar o teu parceiro. Exatamente. Né? Para você ter uma ideia, muitas pessoas que têm Parkinson ao longo da doença, a gente às vezes faz o diagnóstico só por um relato assim, chega o paciente, a esposa, no consultório, a gente pergunta, vocês dormem na mesma cama? A esposa diz, não, a gente dorme em cama separada. Mas por quê? Não, é porque ele me bate à noite. Então, assim, pra você ter uma ideia, já teve situações que foi acionada a polícia porque o esposo batia na mulher à noite. Que isso? E isso, na verdade, é esse transtorno de sono REM, porque a pessoa não tem esse momento de desligar e dela faz as manifestações do sonho no corpo. Mas ela sente as dores também? Não, ela não sente as dores, mas ela manifesta no corpo de forma física o sonho. Então, assim, ela pode se machucar, ela pode, por exemplo, socar o bidê do quarto, pode socar o abajur, se machucar, cortar. Tem pessoas que caem no chão. Então a polissonografia é muito boa para a gente identificar também. Muitas vezes com a história a gente tem uma ideia, mas a polissono consegue identificar nessa fase do sono REM que não tem essa atonia muscular, que o corpo não desliga. Então, assim, a polissono é fenomenal para diagnóstico dessas alterações, tanto só do sono, quanto alterações que são, na verdade, consequências de outras doenças, como é o caso da questão da doença de Parkinson. Legal demais. E aí você me deu um gancho maravilhoso, que era uma pergunta que eu já estava para te fazer, que é o fato de quais outros exames a gente pode encontrar para conseguir identificar essas doenças neurológicas? Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque é uma coisa que muitos profissionais têm dúvidas, os pacientes mesmo, as pessoas de forma geral têm muitas dúvidas, porque não é uma coisa muito falada. Na neurofisiologia a gente tem basicamente 4 exames principais. O eletroencefalograma, que a gente apelida carinhosamente de EEG, é esse exame que a gente comentou que avalia
o funcionamento das ondas cerebrais em tempo real, que muitas vezes nos ajuda a dar o diagnóstico de epilepsia. É um exame que a pessoa coloca vários eletrodos na cabeça, a gente cola com muitas vezes uma fita adesiva, ela fica deitada numa maca, numa cama, a gente faz um exame geralmente de 30 minutos e avalia esse funcionamento cerebral naquele momento. Muita gente pega uma parte do sono também para ver se esse momento do sono é adequado, mas ele é muito bom principalmente nessa questão de diagnóstico de epilepsias ou descartar, fazer outros diagnósticos diferenciais. Outro exame que a gente faz bastante também é um exame chamado de eletroneuromiografia. É um nome chatinho, mas na verdade o que é? A eletroneuromiografia é um exame que a gente avalia a condução dos nervos, o funcionamento dos nervos e a funcionalidade do músculo. É um exame que a gente coloca eletrodos na pele, dá alguns choques para estimular o nervo a fazer movimentos que ele é responsável e para ver a viabilidade dele, se ele está bom ou não, se tem alguma alteração. É muito comum a gente fazer, por exemplo, em túnel do carpo, a síndrome de túnel do carpo, que é uma coisa que todo mundo comenta também. A gente faz esse exame e vê que a condução do nervo ali, da mão, do túnel do carpo, está alterado. Então é um exame muito bom para isso. A questão de ver o funcionamento do músculo, a gente normalmente usa uma agulha que a gente vai até o músculo, dá alguns choques para ver se o músculo está bom, está saudável, que nos ajuda muito em diagnóstico, até que a gente comentou de doenças neuromusculares, ele nos ajuda muito a ver se é realmente uma doença neuromuscular, se é um nervo que está doente, ou se é uma miopatia, que é uma doença só do músculo. Então, muitas vezes os sintomas são parecidos, mas o diagnóstico diferencial a gente faz com a eletroneuromiografia. O ponto negativo é que dói. Então, assim, ela dá choque, a gente vai com uma agulha também que dá choque, então é um exame geralmente doloroso e chato. Outro exame que a gente faz também, que ele é muito importante, que a gente até comentou um pouquinho no começo, em relação ali à questão de identificar, às vezes, capacidade auditiva, visual, é os potenciais evocados, que nada mais é do que a gente dar um estímulo para a pessoa para avaliar a resposta do cérebro dela. Então, a gente tem 3 estímulos que a gente costuma dar. O visual, que a gente coloca um padrão para avaliar se a pessoa está conseguindo captar aquela imagem com os olhos, o sinal dos olhos está indo até o cérebro e está funcionando ali. A gente tem auditivo, então a gente faz um barulho, um clique, que tem essa mesma função, avaliar desde o ouvido até lá no cérebro para ver se tem alguma alteração nessa via. E o último, que é o que a gente chama de somatosensorial, que é avaliar o toque. Geralmente a gente, na verdade, avalia também a condução nervosa. A gente faz um estímulo no nervo para ver se o nervo aqui está funcionando, mas toda a via até o cérebro está funcionando também. E o último, que a gente comentou agora há pouco, é a polissonografia. Então, eu ia perguntar se é com certeza a polissonografia. E a gente ainda falando de sono, que eu acho muito interessante, aproveitando essa deixa que você deu aqui, não era algo que eu também tinha planejado, mas me vem muito na cabeça o caso das pessoas que são consideradas sonâmbulas, né? A pessoa que fala, que faz, vai pegar um copo d'água, mas quando acorda... Peraí, você conversou comigo, você falou comigo. Minha namorada também tem isso, ela vai matar depois de ver esse programa. Você fala com ela, ela simplesmente tá falando conversas de 5 a 10 minutos, conscientes, e a pessoa vai dormir. A gente se falou ontem. Como é que isso funciona de maneira geral? Acaba que são perda de neurônios? Por que isso afeta na memória? Não. Isso, na verdade, é muitas vezes uma manifestação relativamente benigna, que a gente diz, que não tem impacto no desenvolvimento, não leva a lesão de neurônios. Isso, na verdade, a gente chama, que nem a gente chamou ali transtorno do sono REM, no Parkinson, isso a gente chama de uma parassonia, que é uma manifestação do corpo não relacionada com o sono REM. Então, questão comum de parassonia, o sonambulismo é muito comum, que é essa questão da pessoa acordar no meio da noite, só que ela não está necessariamente acordada, sair para fazer alguma coisa, às vezes vai no quarto dos pais, vai no banheiro, você conversa com ela, ela te responde, como se ela estivesse realmente sonhando acordado. Terror noturno, que é uma coisa que acontece muito nas crianças, que a criança acorda no meio da noite gritando, chorando, sim, como se fosse um pesadelo. Isso é uma coisa que a gente vê com relativa frequência, mais comum em pessoas jovens, em crianças, adolescentes, mas pode acontecer em adultos e em idosos. Isso, de forma geral, a grande maioria dos casos não é nada maligno, não é algo que leva a lesão de neurônio. Essa perda de memória, na verdade, é porque a pessoa não estava consciente. Então ela não lembra porque é como se ela não estivesse fazendo aquilo. Então não é porque ela tem aquela manifestação, ela lesiona neurônios ali da região do hipocampo da memória e ela não lembra disso. É uma coisa que na grande maioria dos casos é benigna, tanto que muitos a gente não tem necessidade de tratar. Muitas coisas são o que a gente chama de idade dependente, elas se resolvem ao longo do tempo.
Outras a gente tem que investigar porque podem ter causas por trás disso, que a gente precisa realmente de tratamentos, mas muitos a gente realmente só faz essas orientações e algumas mudanças comportamentais. Hoje é só parar de ligar o alarme de uma hora que já de repente melhora, né? Vamos começar isso. Nesse mérito eu não vou entrar. Entrando para a área agora de dor de cabeça, que isso assim, de todas as vezes que eu ouvi do motivo pelo qual você procura um neurologista ainda de forma muito fechada, mas é aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça insuportável que, como a gente já falou aqui, tira completamente a qualidade de vida. Como é que a neurofisiologia, de certa forma, ela vai conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente que tem essa enxaqueca insuportável, que toma 3 gramas de Novalgina e não resolve essa dor de cabeça? É bem pertinente essa dúvida, que nem você falou, assim, a principal causa que faz uma pessoa procurar um neurologista é dor de cabeça. A gente sabe, assim, 30% das pessoas que procuram um neurologista é por dor de cabeça. E as dores de cabeça mais comuns que a gente tem é a enxaqueca e a dor de cabeça tensional, que a gente chama de cefaleia do tipo tensional, do tipo tensão. De forma geral, também assim, a neurofisiologia, ela não agrega muito em relação ao diagnóstico e tratamento das dores de cabeça. Por quê? Porque a dor de cabeça entra de novo naquele quesito que a gente chama de diagnóstico clínico. A gente, com uma história clínica bem coletada, com um exame físico sem nenhum sinal de alarme, que a gente diz, nenhuma alteração que nos preocupa para uma dor de cabeça mais grave, a gente muitas vezes consegue dar o diagnóstico só pela história. A grande maioria das dores de cabeça de padrão de enxaqueca ou do tipo tensão, a gente não precisa nem pedir exame de imagem, não precisa pedir ressonância, não precisa pedir tomografia, só com a história bem clara a gente consegue dar um diagnóstico muito bem determinado só com isso. E o tratamento a gente também sabe que é um tratamento baseado realmente na doença em si. Então muitas vezes a neurofisiologia, ela entra mais no quesito de você entender por que aquilo acontece, por que a enxaqueca acontece. A gente sabe que a enxaqueca, em muitas situações a gente tem uma hiperexcitabilidade cortical, o cérebro ele acaba sendo mais hiperexcitado, e a gente tem também uma alteração, muitas vezes, de funcionamento de um nervo que a gente tem no rosto, que é o nervo trigêmeo, que ele fica mais, digamos, sensível, e ele desencadeia mais fácil a dor. Então ela entra muito mais de a gente entender os mecanismos por trás disso, que querendo ou não nos direciona um tratamento mais eficaz, um tratamento de estudo assim que a gente consegue chegar em algo mais certeiro para aquela doença, mas não necessariamente num diagnóstico em si. É muito difícil a gente precisar pedir esses exames para fazer o diagnóstico. Porém, puxando para o dia a dia da clínica, eu recebo com muita frequência, assim, pelo menos 3 exames por dia de eletroencefalograma por enxaqueca. Porque a pessoa tem dor de cabeça recorrente, às vezes tem uma tontura, pedem achando que é uma epilepsia. E, assim, praticamente quase nunca é. Aí vocês acabam descobrindo que é uma dor disfuncional, ou Exatamente. seja, não é algo que tá alertando, porque Exatamente. a dor sempre alerta algo, né? Pelo menos eu aprendi alguma coisa nesses 25 episódios de podcast. A dor alerta algo e quando ela não tá alertando, ela é disfuncional. E aí o tratamento que vocês conseguem fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente, qual seria para enxaqueca e essa dor de cabeça tensional? Falando assim, o tratamento das duas, ele de forma geral tende a ser bastante parecido. Uhum. A gente, quando está falando de enxaqueca, de dor de cabeça tensional, que é o que a gente chama de dor de cabeça primária, que a causa da dor é a dor de cabeça, não tem uma causa por trás, a gente tem 2 abordagens. A abordagem que a gente fala aguda, quando a pessoa tem episódios de dor de cabeça que não são tão frequentes ou não são tão incapacitantes. Então, um exemplo bem prático, a pessoa tem enxaqueca uma vez por mês. E quando ela tem essa enxaqueca, ela fica um dia meio ruim e tal, toma um analgésico comum, vida que segue. Isso é o que a gente chama de tratamento agudo, tratamento pontual, que a gente faz basicamente com os analgésicos simples, como questão de dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, a gente pode usar ibuprofeno, cetoprofeno, e na enxaqueca, que daí é um capítulo um pouquinho à parte, a gente tem daí alguns tratamentos específicos que têm um efeito bom na enxaqueca para cortar a dor, que a gente não utiliza na cefaleia do tipo tensão, na dor de cabeça do tipo tensão. Que a gente geralmente utiliza sumatriptano, naratriptano, os triptanos que são remédios específicos para ajudar na questão da enxaqueca. E uma coisa bem importante da enxaqueca, que eu sempre gosto de falar em consultório, na enxaqueca é o tipo de dor que a gente não quer que ela progrida, a gente não quer que ela evolua. Porque é diferente da dor de cabeça do tipo tensão, na enxaqueca, se a gente deixar com que aquela dor que começa fraquinho e vai progredindo, se a gente não corta no meio do caminho, a tendência é ela ficar mais forte e ser mais difícil de cortar ela. Então a gente sempre fala, quem tem enxaqueca, começou a sentir ali 30 minutos, 1 hora, começou a sentir a dor, já tomar o remédio para cortar ela, para evitar que ela progrida mais. Isso, que nem eu falei para você, o tratamento agudo. Quando a gente tem uma dor de cabeça ou muito recorrente, às vezes ali
toda semana 2, 3 episódios, ou muito incapacitante, a enxaqueca, muitas vezes a pessoa tem uma crise, mas fica ali uma semana de cama, porque a dor é muito incapacitante. Nessa situação a gente tem indicação de fazer o que a gente chama de tratamento preventivo. Então a gente utiliza medicamentos todos os dias, de forma contínua. Antes dessa dor chegar, né? Exatamente, para a gente evitar que a dor apareça, reduzir a intensidade dela e reduzir a frequência dela. Então nisso a gente traz muita qualidade de vida, porque aquela pessoa que tinha uma dor de cabeça incapacitante, que eu pego muitos pacientes com dor de cabeça, às vezes dor de cabeça todos os dias, já estão acostumados com a dor, porque ela está todo dia ali, que a gente faz esse tratamento preventivo, a pessoa passa ali de 30 dias no mês com dor, para 2 dias, 3 dias, 4 dias, assim. É a qualidade de vida que estava aqui embaixo e vem aqui em cima. Então, o corpo humano acaba sendo fascinante porque ele se adapta até essa dor, né? Exatamente. Ele consegue se adaptar a essa... Eu não consigo ficar com dor de cabeça, assim. Eu não tenho nenhuma condição. Quando eu tô com dor de cabeça, deu 30 minutos, não passou, eu já tomo um remédio, porque senão eu não consigo fazer mais nada. Imagina para uma pessoa que tá com dor de cabeça muito pior do que a minha durante todos esses dias na semana. E aí que eu acho interessante de deixar bem claro aqui é você entender a tua dor de cabeça. É o mais importante. É o mais importante. Então, o mais importante, assim que você tiver de forma recorrente, é você procurar um neurologista para você entender se a tua dor é disfuncional ou não, certo? Exatamente. Dor de cabeça é um motivo muito importante para procurar um atendimento. Na dúvida, eu sempre falo assim, tem uma dor de vez em quando, é uma dor que está me incomodando. Não custa você procurar alguém para fazer uma investigação e muitas vezes trazer uma solução exatamente o que você falou. Às vezes é uma dor de cabeça que, não impacta nada na vida do paciente, mas às vezes é uma dor que ele já está tão acostumado, que já ficou algo tão disfuncional que para ele já é o normal dele. Então é um motivo importante para a gente procurar, para ter uma melhor qualidade de vida. Legal. E eu queria saber agora mais sobre estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade todos temos, principalmente. Todos temos. Eu quero saber como é que isso pode influenciar de maneira geral, até para a pessoa ter estresse, ter ansiedade, isso pode colaborar para a pessoa desenvolver um distúrbio neurológico, doenças neurológicas de maneira geral? Com certeza. A gente já se estuda muito sobre isso, questão de ansiedade, questão do estresse, seja estresse físico, psicológico, principalmente crônico. A gente sabe que a gente tem mudanças muito importantes no funcionamento cerebral, voltando até para aquela questão que a gente conversou do cortisol, que é esse hormônio relacionado com o estresse, que ele faz com que o nosso organismo, muitas vezes, junto com outros transmissores que a gente tem no corpo, entra naquele mecanismo de luta ou fuga. Então a gente está o tempo todo alerta, está o tempo todo sem conseguir relaxar. Isso causa alterações cardiovasculares, isso causa alteração muitas vezes de peso, de pessoas terem um metabolismo alterado, de engordar ou comer mais. Causa invariavelmente alteração da arquitetura do sono, a pessoa estressada, ansiosa, acaba não dormindo adequadamente. Ou que é uma coisa muito comum que meus pacientes muitas vezes me trazem, é estar dormindo, chegar ali no meio da noite, acorda aceso e não consegue dormir, por causa desse despertar, muitas vezes por causa da ansiedade. E assim, falando até agora da questão das dores, a gente sabe que a enxaqueca, a dor de cabeça do tipo tensão, elas têm uma relação bidirecional muito íntima com a questão do estresse e ansiedade. Tanto um intensificando o outro, quanto muitas vezes a gente resolve um, o outro tende a resolver, principalmente na questão da dor de cabeça do tipo tensão. A gente sabe que muitas vezes está associado com uma ansiedade não tratada, uma depressão não tratada, um ambiente de trabalho estressante. Às vezes a gente resolve aquilo e a dor de cabeça melhora. Ou seja, a qualidade de vida melhora. Então pessoas mais calmas conseguem viver mais e com menos doença. Com certeza, com certeza. Isso é que é o mais importante. Perfeito. Depois da gente olhar todas essas áreas da neurofisiologia, como você está dizendo, a gente viu notícias às vezes que a neurofisiologia não pode ajudar tanto a gente no dia a dia. Mas eu tô querendo notícias animadoras. Eu tô querendo saber agora como é que andam os avanços da neurofisiologia para o futuro. Como é que isso tá caminhando? Tá caminhando para a gente cada vez ter mais resoluções e até cura para doenças neurológicas? Manuel, essa questão de avanço tecnológico é uma das coisas mais fascinantes, na verdade, da área da medicina de forma geral, mas da área da neurofisiologia. Hoje uma coisa que a gente fala muito é IA. Não tem como a gente fugir da inteligência artificial, que é uma coisa que está cada vez mais frequente no nosso dia a dia. A gente tem 2 avanços muito importantes que a gente está tendo hoje em dia, que é basicamente a questão dos devices que a gente chama de que o paciente utiliza para fazer aquela monitorização contínua que a gente vem conversando, que muitas vezes, principalmente na epilepsia, ajuda a detectar precocemente crises. Para você ter uma ideia, tem alguns estudos que a gente está tentando fazer. Tem, na verdade, 2 coisas. O eletroencefalograma que a gente faz, que normalmente a gente faz no hospital, a gente está cada vez conseguindo desenvolver eletroencefalogramas portáteis, que o paciente coloca os eletrodos como se fosse um capacete, coloca o aparelho na cintura
e vai para casa viver a vida dele. Então, assim, não precisa ficar no hospital, não precisa ir no hospital. Vive a vida, a gente consegue ter um parâmetro muito melhor do dia a dia dele. Isso nos ajuda muito no diagnóstico, no tratamento. Então, isso é um avanço, assim, que está a todo vapor muito legal. Outra coisa são esses devices que a gente está conversando, que eles nos ajudam a detectar essas crises. E tem uma área de estudo que eu acho fenomenal, que eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais avanço nisso, que é a capacidade de unir esses devices, de identificar as crises, com aparelhos que a gente implanta realmente no cérebro, eletrodos, que eles já detectam a crise antes dela acontecer, e eles disparam, naquele momento, uma descarga para cortar a crise. Então seria como se fosse realmente uma, entre aspas, cura das crises, sem precisar fazer uma cirurgia para arrancar um pedaço do cérebro, sem precisar tomar medicamentos. É um ponto, assim, uma perspectiva de futuro muito animadora. Ou seja, você coloca um chip no cérebro... Como se fosse um chip. E ele... Não, é como se fosse um alarme de incêndio. Isso. Quando começa a pegar fogo, joga água e resolve o problema. Exatamente. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente tem estudado muito e algo que pra mim eu considero muito animador, que é trazer essa qualidade de vida pra pessoa, de não ter muitas vezes necessidade de tomar medicamento todos os dias, de não ter a imprevisibilidade das crises, de conseguir cortar as crises antes que elas cheguem. E claro, em relação a IA, uma coisa também que é muito comum, que até alguns profissionais têm medo disso, tirar a parte humana. A IA roubar o cargo o cargo das pessoas. É que hoje em dia, quando a gente faz, por exemplo, um eletroencefalograma, a gente vai avaliar daí todo o traçado que a gente chama, que é essas oscilações de ondas cerebrais que elas ficam salvas no software, no computador, para ver se tem alguma alteração ali. Hoje em dia a gente está tendo cada vez mais softwares que fazem isso de forma automática. Então eles conseguem analisar todo o exame e detectar com uma boa precisão alterações indicativas de epilepsia, por exemplo. Então isso é uma coisa que na verdade vai trazer muita praticidade para o nosso dia a dia. Questão de, às vezes a gente ficar ali 30 minutos, 1 hora vendo um exame inteiro, ela já vai nos apontar os locais que podem ter alguma alteração, e daí o ser humano vai ali, olha e diz, ah não, isso é realmente uma alteração, isso não é. E numa perspectiva de futuro, talvez não tanto no Brasil, mas ajudar principalmente em cidades remotas, por exemplo, que não tem um neurofisiologista, aí ela vai lá e analisa para você o resultado do exame e te dá daí o diagnóstico. Então isso também é uma perspectiva muito boa no futuro, que vai nos ajudar muito a trazer um tratamento cada vez mais personalizado para cada paciente. Então assim, eu estou muito, muito esperançoso com o futuro, sinceramente. O futuro... Isso é legal da gente falar, esse tema. Assim, a gente acaba entrando, às vezes, num lado do podcast mais filosófico, até sociológico, de certa forma. E eu, pelo menos, na minha opinião, né, não acho que a IA ela vai roubar empregos. Eu acho que nada é melhor do que o humano usando a máquina. Exatamente. Né, do que a máquina, como a gente disse, não tem a humanidade. Exatamente. Você imagina a situação de um paciente que ele tem uma dor de cabeça insuportável. Como é que uma IA vai atender esse paciente? Tome tal remédio e tal. Mas às vezes a causa da dor vai numa questão psicológica, vai numa questão anterior. Então assim, eu acho que isso é um medo muito bobo que as pessoas têm de que vão roubar. Óbvio, alguns trabalhos eles vão ser facilitados. E sim, alguns trabalhos que não demandam tanto esforço, não, mas tanto conhecimento, podem ser, de certa forma, um pouco, né... A gente pode diminuir, de certa forma, a importância deles. Mas substituídos eu acho muito complicado. Você vê que os médicos eles podem ser substituídos por IA? Olha, eu vou ser bem sincero, isso é uma coisa que eu falo com muita frequência. O profissional que souber utilizar a IA a seu favor, vai ser um profissional que vai decolar muito. E essa questão do medo de ser substituído, eu acho realmente um medo muito bobo. Principalmente essa questão que você comentou muito da parte humana. Não importa, assim, as pessoas quando procuram um profissional, a gente vê muito aquela questão do House, que é aquele médico lá que sabe tudo, que ele vai lá diagnosticar as doenças mais raras, mas ele é uma pessoa terrível, uma pessoa que trata mal o paciente, uma pessoa que não olha pra cara, uma pessoa sarcástica. E assim, sinceramente, ninguém quer ser atendido por um House. Ninguém quer alguém que vai lá, tá, ele vai resolver o meu problema, mas ele vai me tratar que nem um lixo. Ninguém quer isso. A gente quer a humanidade, a gente quer o contato com o ser humano. O ser humano é um ser social, não adianta. A gente quer essa interação, a gente quer essa conversa. E que nem você falou, muitas vezes essa questão da conversa, de você estar ali, você se importar, se mostrar para a pessoa, isso já resolve 50%. Tem muitas situações que a pessoa só de se sentir escutada, isso é baseado em pesquisas, ela já reduz 50% de todos os sintomas que ela tem. Então, assim, eu realmente não me preocupo com a IA roubando cargos, principalmente esses cargos da área humana, da área da saúde. É realmente você saber utilizar isso a seu favor para reduzir tempo de trabalho, estresse de trabalho,
Para você ter uma ideia, hoje em dia, uma coisa que é muito falada na medicina é IA fazendo a transcrição de conversa de prontuário eletrônico. Então, a IA grava a conversa que você tem com o paciente e transcreve isso tudo no papel para você conseguir ter mais tempo de qualidade com o paciente, não precisar perder tempo anotando tudo aquilo para ter num prontuário. Isso eu acho fenomenal. É o tempo que você tem de qualidade com o paciente, olhando nos olhos dele e entendendo o que ele está passando. Então, assim, eu acho que a IA, na verdade, veio para trazer muitos benefícios e, que nem eu falei, você sabendo utilizar ela, você vai ter um proveito muito grande da sua qualidade de vida e da qualidade de vida dos seus pacientes. E eu acho que dá para fazer uma correção nessa frase de que a IA vai roubar os empregos dos médicos. Eu acho que a gente pode colocar: médicos que sabem usar IA vão roubar empregos de outros médicos. Né? Porque o médico que sabe usar a IA, esse cara ele vai decolar na profissão, porque Exatamente. ele vai conseguir estar entregando o melhor paciente. Exatamente. E é aquilo que a gente falou no início, o atendimento humanizado. Exatamente. Você não pode tirar isso da equação. Você pode, se você estuda IA, eu pelo menos trabalho com marketing digital bastante, eu estudo um pouco de IA e você sabe que a IA não vai te entregar como um humano. Por mais que você coloque lá o prompt, fale como um humano, não é um humano. Você sabe que não é. São coisas completamente diferentes, a pessoa percebe a automatização, às vezes na tua resposta, às vezes até na tua caligrafia 100% correta, porque o ser humano, de maneira geral, às vezes tem um errinho porque tá digitando rápido. Você percebe que aquilo ali não é humano. Às vezes um erro ortográfico te torna mais humano. Exatamente. Se você for parar pra pensar, né? Enfim, indo pro lado ainda da neurofisiologia, eu me atentei que você falou um pouco sobre memória, sobre criatividade, e eu queria entender a relação da neurofisiologia com a memória e com a criatividade, que são pontos muito importantes hoje que todo ser humano precisa. E você acha que a neurofisiologia ela pode ajudar o paciente a ter uma vida normal entre aspas, né, em relação a essas áreas que eu citei? Essa parte de memória, de criatividade, de atenção, é uma coisa que a gente debate muito hoje em dia, né? A neurofisiologia, o papel principal dela em algumas situações, principalmente em situações patológicas, em doenças, é realmente determinar muitas vezes o comprometimento que isso tem, detecção às vezes precoce de uma alteração que a gente consegue detectar por uma alteração de memória em exames como, por exemplo, o potencial evocado, o neurofeedback. A gente muitas vezes consegue ter essas detecções por meio do funcionamento, que às vezes um exame de neuroimagem a gente não consegue detectar isso precocemente. Isso nos ajuda na guia, no tratamento, na abordagem desses pacientes. E claro, a questão da neurofisiologia, a gente entender de onde que vem isso, por que isso está acontecendo, porque é a mesma coisa em relação à enxaqueca. Isso nos guia até mesmo para estudos futuros tentar desenvolver mecanismos, tentar desenvolver medicamentos, abordagens mais eficazes para a gente trabalhar mais isso. Então, uma coisa que é muito comum é do TDAH. A questão do TDAH tem muito essa questão da falta de atenção, muitas vezes isso afeta invariavelmente ou não a memória. Então, a gente ter esses conhecimentos da neurofisiologia, entender o mecanismo fisiopatológico por trás disso, é muito importante para nós. Ou seja, a investigação, depois da investigação você descobre a causa e você consegue tratar isso melhor. Exatamente. Né? E aí, a gente, voltando um pouco pro sono, porque eu acho que essa pergunta tem muito a ver com sono, que muitas pessoas já falaram assim: Manuel, você precisa ser mais calmo. Manuel, você precisa meditar. E aí cada um fala que tem uma reação diferente em questão do que lembra quando tá meditando, quando tá relaxando. E eu queria entender na prática de um neurofisiologista o que acontece no nosso cérebro quando a gente tá assim, ó, naquele momento relaxado, naquele momento meditando. É similar a quando a pessoa tá dormindo? Cara, eu sou bem suspeito para falar em relação a isso, porque eu acho a meditação fenomenal. Já faz algumas décadas que tem sido muito estudado a questão da meditação, do mindfulness, que eles chamam, né, para a questão de bem-estar, de longevidade, de qualidade de vida. E tem muitos estudos bem estruturados de quais são as alterações que a gente tem no corpo, seja no cérebro, seja no corpo de forma geral, com a meditação. Para você ter uma ideia, se a gente voltar de novo para aquela questão do cortisol, a gente sabe que a meditação, ela atua no sistema nervoso reduzindo a quantidade de cortisol, então reduzindo esse hormônio do estresse. Se a gente for pensar no sistema cardiovascular, a meditação, ela atua no sistema parasimpático, que é uma parte do sistema nervoso periférico relacionado com a sensação, com o oposto da questão da luta ou fuga, daquela que a gente fica mais energético, mais agitado. Então ajuda a regular também a frequência cardíaca, a regular essa sensação de tranquilidade. Tem estudos que mostram que a gente, durante a meditação, aumenta a liberação de alguns neurotransmissores. Os mais importantes que a gente aumenta é o neurotransmissor que a gente chama de GABA,
que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso, então ele ajuda a diminuir a estabilidade do sistema nervoso. Aumenta a produção de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado com a sensação de bem-estar, e também de serotonina, que é outro neurotransmissor relacionado com essa sensação de bem-estar. Tem também estudos que eu achei fenomenal, quando eu fui dar uma lida melhor em relação a isso, que fazem uma relação da meditação com o aumento da espessura cortical, o aumento da espessura do cérebro, relacionado com uma saúde cerebral melhor. Então, teve um estudo de 2023 que fez essa relação com exames de neuroimagem funcional, comparando pessoas com um grupo que não meditava com aquelas que começaram a meditar por um período de 8 semanas e viram essas alterações corticais. E até já puxando um gancho em relação a isso, para você ter uma ideia, tem outro estudo da JAMA Psychiatry de 2022, que eu também acho fenomenal, que eles fizeram uma comparação, pegaram mais de 200 pessoas e compararam pessoas que começaram a meditar, que não meditavam antes, e pessoas que começaram a tomar o escitalopram, que é um antidepressivo, para avaliar a questão de como isso iria interferir em sintomas de ansiedade. Eles fizeram um questionário antes do início do estudo de sintomas de ansiedade e fizeram ao longo do estudo esses questionários. Ou seja, o natural e o farmacológico. E E eles viram que a resposta em redução de sintomas de estresse, de ansiedade, nos dois grupos foi muito parecida. Então, para você ter uma ideia, uma coisa que é relativamente tranquila de ser feita, que muitas vezes não tem um custo. Às vezes você 5, 10 dias da sua vida, do seu dia a dia, você consegue tirar para fazer isso. Não tem até o vício na medicação, né? Não tem a necessidade de tomar a medicação de forma contínua, não tem os efeitos colaterais da medicação, você tem o benefício de redução de estresse, de ansiedade. E assim, eu acho uma coisa fenomenal. Ou seja, a meditação pode substituir um antidepressivo, se assim a gente pudesse colocar? Dependendo da situação, sim. Dependendo da situação. Sim. Interessante. E aí, indo assim, já para a reta final desse programa, doutor Fernando, qual seria o recado que você daria hoje para pacientes, para pessoas que sofrem distúrbios, mas que elas ainda não procuraram a ajuda? Por exemplo, a pessoa que está vendo esse programa tem enxaqueca com muita frequência. É um distúrbio que ela não considera que ela precise procurar um neurologista. Qual o recado que você tem para essas pessoas? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente validar a nossa dor, a gente não se menosprezar, seja dor física, dor mental, questões que a gente nota na gente que não tá certo. Muitas vezes a gente vai escondendo, vai enrolando, vai deixando de lado, e a sua saúde é o mais importante de tudo. Então, assim, às vezes a gente deixa a nossa saúde de lado por questão de trabalho, por questões que a gente considera prioridade, e muita gente deixa a saúde para trás. Então, assim, se você tem qualquer sintoma que te preocupa, que realmente você acha que não tá certo, tem alguma coisa errada, procure um atendimento. Seja um neurologista, seja outro profissional, não importa. O que importa é você investigar e se cuidar. É o mais importante, porque a gente vive só uma vez. E assim, a gente tem o direito, a gente tem a obrigação de ter uma vida de qualidade. Seja uma qualidade diferente de outra pessoa, mas uma vida de qualidade, uma vida digna. Então, não se menospreze. Acho muito importante isso que você falou, até porque o que o doutor Fernando está dizendo não é, tô com uma dor de cabeça, vou no neurologista, não, é algo recorrente, né? A pessoa que está sentindo essa dor com frequência e, de certa forma, isso vai impactar na qualidade de vida. Sim. E cuidando de si mesmo, por exemplo, se você é o único provedor da sua casa, se você é a única pessoa que sustenta a tua casa, se você passar mal e ficar incapacitado de trabalhar, a casa inteira depende de você. Exatamente. Então, se você não se cuidar, você não vai conseguir atender as pessoas. Ou seja, cuidar de você é cuidar também do outro. Exatamente. Né? Eu acho isso importante de falar. E aí, indo, né, para esse lado mais do doutor Fernando como referência profissional, porque no nosso programa, a gente sempre traz aqui profissionais, né, que serão referências profissionais para jovens profissionais. A gente fala o podcast Bússola Profissional, você é a bússola profissional de quem está assistindo. E antes de eu pedir para você dar um conselho para jovens profissionais, eu queria saber o que foi a bússola profissional do Dr. Fernando que fez com que ele falasse assim, tá aí, a neurofisiologia pode ser um bom caminho. Algum profissional te influenciou nesse caminho? Não tem como eu negar que a profissional que mais me influenciou nesse caminho, na verdade, foi a minha mentora, que hoje ainda é minha mentora, que é a doutora Katia Lin, que ela é uma profissional maravilhosa, assim, uma professora muito dedicada, muito inteligente, e que claramente você vê que ela ama muito o que faz. E isso é um ponto que realmente atrai qualquer um. Você
demonstrar, assim, a pessoa gostar tanto, ser tão apaixonada por aquilo que faz, que ela consegue demonstrar isso sem precisar falar. Não só demonstrar, ela influencia também. Exatamente. Então, assim, não tem como eu dizer que ela não foi a minha bússola profissional em relação a isso, porque ela foi. Eu hoje tô nessa área da neurofisiologia, eu segui nessa área por influência dela. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito agradecimento por tudo isso. Muito legal. Essa é uma teoria que a gente tem aqui, porque nos primeiros episódios eu comecei isso para perguntar para os outros profissionais e sempre tinha uma pessoa que a pessoa falava, pô, essa pessoa aqui, cara, me influenciou nesse caminho. Não que você não escolha a tua profissão, óbvio, cada um escolhe a profissão, mas às vezes quando você pega aquela pessoa, como você disse, apaixonada pelo que faz, aquela pessoa que tem vontade de transmitir conhecimento, que faz o melhor trabalho possível, ela influencia outras pessoas. Sim. E com certeza você foi influenciado. E agora eu quero que você influencie outras pessoas. Eu quero que você fale qual conselho você daria para jovens profissionais que têm o intuito de seguir pela neurologia. A gente pode abrir um pouco mais. Para neurologia, que querem ser médicos neurologistas. Qual conselho você daria para eles, se eles estivessem saindo da faculdade hoje? Olha, na verdade são muitos conselhos, né, que a gente tenta dar baseado no que a gente erra ao longo da vida e acerta. Eu acho que assim, a neurologia é uma área que você tem que se dedicar muito, não tem como você fugir disso. Tanto durante a residência quanto após a residência, a gente está o tempo todo estudando, porque querendo ou não, a gente tem em mãos a vida de uma pessoa, a gente tem em mãos a qualidade de vida de uma pessoa. Então a gente tem que ter essa responsabilidade ética de cuidar do paciente. E ao mesmo tempo, uma coisa também que a gente, na graduação e na residência, acaba perdendo muito, a gente tem que saber que a gente também tem que se cuidar. Então não adianta você se detonar para cuidar do paciente, para dar qualidade de vida para o paciente, se você também não se preza, não se cuida. Então, além do trabalho, pensar em você, pensar nas coisas que você gosta, ter um tempo para você, seja para você fazer uma leitura com nada a ver com o trabalho, fazer uma atividade física, ter um hobby. Se cuidar também é muito importante, porque você se cuidando, que nem você falou, você vai estar cuidando do outro também. Então, eu acho que isso é fundamental, essa questão ética profissional, mas a questão também do autocuidado. E se eu puder entrar um pouquinho mais assim na questão mais técnica da coisa também, claro, pensando mais na questão até da residência médica, uma coisa que eu sempre recomendo quando acadêmicos de medicina vêm conversar comigo, é você tentar escolher muito bem a sua residência. Você pesquisar muito bem onde vai ser, como é que funciona o serviço, quem são os preceptores, os staffs responsáveis, os profissionais que estão lá, o ambiente, porque assim, a residência de neurologia são 3 anos. E ninguém merece passar 3 anos da sua vida num ambiente tóxico, um ambiente que você não se sente acolhido, um ambiente com uma sobrecarga física e emocional. É o tipo de coisa que eu não recomendo para ninguém. Então, assim, eu sempre recomendo, antes de qualquer coisa, você faz a prova, passa, enfim, entra em contato com os residentes daquela instituição e questiona para eles como é que funciona o serviço e entende. É um bom conselho. Como é que vocês são tratados lá? Vocês realmente aprendem? Exatamente. É um espaço medíocre, e o medíocre na palavra é o mediano, não péssimo. Exatamente. É medíocre, são pessoas que estão querendo evoluir, que estão querendo crescer, estão querendo realmente ajudar a ensinar. Então, excelente conselho. E indo agora já realmente para a reta final, é uma pergunta que a gente faz para todos os profissionais aqui. Essa pergunta ela tá sendo mal falada, inclusive, pelos convidados, porque vira e mexe eles falam assim, pô, mano, tem como não me fazer? Às vezes a gente ainda nem conversou, essa pessoa vai participar. Pô, tem como não fazer aquela pergunta de qual o momento mais difícil da sua vida? Mas essa, como o doutor Fernando previamente deixou passar, eu quero te perguntar, qual o momento da tua vida mais difícil? Pode ser pessoal, pode ser profissional. Fica esse espaço aberto aí para você dar o teu relato. Eu vou puxar principalmente para a parte profissional aqui, mas realmente para até a gente não se estender tanto, mas assim, até puxando um pouco o que a gente estava conversando agora da questão da residência, eu acho que um momento muito, muito difícil da minha vida profissional foi até na época da pandemia, foi quando eu fui fazer residência em outro estado, quando eu fui para Curitiba fazer residência. Por quê? Porque eu não fiz exatamente aquilo que eu estou aconselhando agora. Eu não entrei em contato com os residentes da instituição, eu não conheci além do superficial que a instituição promovia. Então, quando eu cheguei lá, eu levei um baque muito grande. Considerei um ambiente muito tóxico, um ambiente com chefes que parecia que era mais importante eles brigar pelo ego um com o outro do que do paciente. Exatamente, do que brigar pelo paciente. Era uma questão assim, que era um ambiente extremamente ruim, sugava muito essa energia. E é o tipo de coisa que eu me arrependi muito. Eu fiquei na residência basicamente 1 mês, eu saí. Foi uma decisão muito difícil da minha vida, porque foi 1 ano inteiro que eu me dediquei estudando para conseguir passar lá. Então foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar, que hoje eu olho para trás e eu penso que foi a melhor decisão que eu pude fazer, porque
me abriu muitas portas. Foi uma porta que se fechou, que bom que se fechou, porque outras portas muito boas se abriram. E seria mais realmente essa situação que foi uma situação muito, muito ruim. Tanto que é o tipo de coisa que eu não recomendo para ninguém, e que nem eu falei, é o tipo de orientação que eu sempre dou. Pesquise bem, saiba onde você vai, para você não cair nesse tipo de armadilha e passar 3 anos sofrendo, como muitas pessoas passam que acabam não saindo. Então, sempre recomendo essa questão de pensar na sua saúde. Não, e é perfeito o que você falou, porque eu tô até pensando em trocar a ordem dessa pergunta, porque às vezes o momento mais difícil da tua vida, ele tem diretamente a ver com o conselho que você vai dar para jovens profissionais. Exatamente. Então, graças a esse momento que você teve, que não posso, né, nem mensurar o que você passou, como você passou, mas isso fez com que hoje você conseguisse aconselhar outros profissionais, que é o que você está fazendo agora, falando, olha, pesquisa, dá uma olhada, conversa com outros residentes, vê se realmente esse é o ambiente para você. Porque é aquilo que a gente estava conversando. Cuidar do paciente só é possível se você estiver bem. Exatamente. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do paciente? Como é que você vai, de maneira geral, dar o teu melhor? Você vai chegar baqueado, você vai chegar, às vezes, cansado. Você não vai conseguir, né, entregar o melhor. E o paciente também percebe isso, Exatamente. né? O paciente consegue perceber de maneira geral. Então, é muito importante o que você falou. E, doutor Fernando, acho que a última pergunta que eu tenho, como é que eu faço para marcar uma consulta contigo hoje? Hoje em dia, com a rede, com a internet, é muito fácil, né? Uhum. Colocando meu nome no Google, Fernando Zanetti, Dr. Fernando Zanetti, você encontra lá tranquilamente o meu link do Doctoralha, que é geralmente onde eu oriento meus pacientes a marcar. Encontra meu Instagram, que pode entrar em contato diretamente comigo. Encontra o site da clínica que eu e minha esposa gerenciamos, que é o Espaço Legal. Canguru. Então, hoje em dia é muito fácil. Só pesquisar na internet encontra. E qualquer dúvida, né, que nem eu falei, na internet tem os meus contatos. Qualquer coisa, as pessoas entram em contato comigo, a gente conversa, é super tranquilo. Ali pelo Instagram e aí entra em contato contigo. Exatamente. Doutor Fernando, pra gente finalizar esse programa, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera ali, dar um recado final pros seus pacientes, dar um recado final pros futuros médicos e depois falar as suas redes sociais pro pessoal entrar em contato com você. Falando para os pacientes, só reforçando o que a gente já conversou, não menosprezem a sua dor, não menosprezem o seu sofrimento. Se vocês estão passando por um momento ruim, procurem ajuda. Como eu comentei, não precisa ser um neurologista, não precisa ser um especialista na área, mas se vocês não estiverem bem, procurem ajuda. Isso vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer para a vida de vocês. E para os futuros colegas de profissão, eu recomendo muito, vocês estudem, se dediquem, sejam pacientes com o paciente, por mais seja a redundância, mas tenham a compaixão com o paciente e com vocês mesmos. O paciente merece que vocês estejam bem, que vocês se cuidem, para vocês conseguirem cuidar deles. E, mais uma vez, precisando entrar em contato comigo, procurando meu nome no Google, encontra meu Instagram, encontra meu link do Doctoralha, encontra o site da nossa clínica. Super tranquilo, super fácil. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo e a gente se conhecer melhor. Doutor Fernando, muito obrigado pela tua participação. Realmente é uma área que a gente não tinha aqui ainda no nosso programa. E a gente não trata isso só como álbum de figurinhas. A gente quer a gente quer realmente ter profissionais capacitados em todas as áreas para que a nossa audiência ela consiga ver, principalmente futuros médicos, consigam ver qual é o melhor caminho. A pessoa que está em dúvida entre, cara, eu quero ser neurologista ou eu quero ser cardiologista, o que cada profissional faz. Eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem aqui todas as tuas especialidades, ou pelo menos grande parte delas. Queria te agradecer por todo esse conhecimento, pela tua participação. Imagina. E principalmente pela tua humanização em relação ao paciente, que é uma coisa que a gente preza muito aqui por todo profissional que a gente traz. Você quer dizer algumas palavras finais? Eu só quero dizer que eu te agradeço muito, foi uma experiência maravilhosa estar aqui, eu fiquei muito honrado com o convite, de verdade. O que você precisar contar comigo para a gente voltar a conversar, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. E desejo muito sucesso, muito crescimento nesse projeto que você tem, porque eu acho ele fenomenal. Eu acho que você está abrindo portas para muitas pessoas terem um futuro de qualidade. Então, parabéns. Muito obrigado, doutor Fernando. E a gente indo agora, para finalizar o programa, aqueles recados finais. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram, onde você vai entrar em contato, vai compartilhar ali o perfil dessa pessoa, a gente vai entrar em contato e ver se ela pode ser a próxima convidada do podcast Bússola Profissional. Nós ainda estamos nesse período de episódios aqui em Florianópolis, a gente veio gravar com 7 profissionais, incluindo o Dr. Fernando, e em breve estaremos de volta no estúdio do Rio de Janeiro. Mas nós queremos ir para São Paulo, queremos ir para o Nordeste, queremos ir mais para o Sul também do país, queremos ir para todos os lugares, e por isso peço a tua indicação, principalmente de profissionais que são de fora desse
Rio e Florianópolis, podendo ser São Paulo, enfim, quaisquer outros estados que vocês tenham profissionais capacitados. E aí, dando um último recado, você que é profissional da área da saúde, que está vendo esse podcast, quer começar a criar conteúdo da maneira certa, conseguir atrair novos pacientes, conseguir passar conteúdo de qualidade para eles, entre em contato pelo Instagram, Pacheco MKTD, vou deixar aqui embaixo também, antes era MKTD Pacheco, agora é Pacheco MKTD, conto com a mensagem de vocês. E é isso, eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Fernando, vou finalizando esse podcast e fico por aqui e um grande abraço.